Você não pode trabalhar pro macumbeiro. Como você falou nos bastidores que oferecia seu serviço de contabilidade pro macumbeiro. Você então é o senhor muito ajuda na obra? picareta, né? A grande questão do mundo é quem pediu salvação a vocês. E Se você Jesus não veio à souber o Terra. texto Deixa eu bíblico, falar, por não favor. vai dar pra Não chegar tô te no seu perguntando se eu sei ou não. argumento. Sabe uma coisa que eu observei em você? Você trata sua mulher assim em casa? Você tá fazendo uma afirmação e quem faz a afirmação sou eu. Então acho O que senhor é é fazer hipócrita. mal e não julgar. O senhor é um Acho que teólogo de isso. festa junina. Quem tá fantasiado é você, não eu. nem. Você tá fazendo um monólogo. Você não deixa eu falar, porque você cara. tá Você fazendo um fala monólogo. Você educado traz, pra caramba. você traz o questionamento, você Minha aí é o religião? problema. Porque E a a sua sua religião é Bíblia julga. subjetiva, ela não tem A uma sua é comprovação subjetiva. objetiva. Qual é que a não, sua a tem? Bíblia é A sua vem da história. onde? A A Bíblia história é não é objetiva. história. Você não vai vir? Já tô até cansado. Ele não vem? Quem tá usando teoria é você, porque você não tem uma fundamentação objetiva pra basear a tua fé, que eu é tenho. absolutamente Sabia que eu espiritualista, tenho. que não tem nada que comprove ela historicamente. São só tradições orais. Desprazer estar perto de um ser humano Cara, como levantar você. sua voz não é Se argumento. o Você teu tem que, Deus no não mínimo, salva uma argumentar que você tá trazendo a não sua abre boca emoção comigo. dentro Eu de um tenho que debate. trazer. Você não conhece a dor de uma prostituta? Ah, filha, bora. Eu Manda. faço, porque Vai. você é um... Meu nome é Benhur Carvalho, eu sou formado em Ciências Contábeis, sou pós-graduado em Gestão Financeira e sou estudante de Teologia. Hoje eu vou debater aqui no TubaCast com 13 macumbeiros e satanistas. A minha primeira afirmação é: a Bíblia é a palavra de Deus e o que o contradiz não vem dela. Agora já trouxe a Bíblia. Muito prazer, como é seu nome? Eu sou o Bruxo Malagueta. Bruxo Malagueta. E eu muito quero prazer. entender, prazer é meu, eu quero entender da onde o senhor tirou essa afirmação, que a Bíblia é o fim. A Bíblia é a palavra de Deus. Da onde o senhor tirou simples. isso? Da minha própria crença, da própria historiografia, que valida diversos textos dentro da Bíblia. Qual- Agora, por que para você ela não seria a palavra Mas de Deus? qual é o versículo, aonde está isso na Bíblia? A Bíblia ela não tem um versículo que fala a Bíblia, porque esse termo é utilizado muito posteriormente. No entanto, a gente tem vários textos bíblicos que apontam a Bíblia como uma palavra usada para combater espíritos malignos e contida ali como a verdade. Quer Então ver um isso- exemplo claro disso? Já que você perguntou. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, você já leu a Bíblia em algum momento? Já. Você já leu o texto de Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4? Não sei, pastor, porque para mim a sua Bom, eu não afirmação sou é pastor. circular. Ah, não? Não, não sou pastor. Acabei de falar, sou estudante de teologia. Entendi. Porque para mim o seu argumento é circular. Ou Não. seja, não tem comprovação, não tem base. Claro que tem. Qual é a, Qual é a base? base da tua religião? A espiritualidade, que não se baseia em um livro. Exatamente. Mas qual é a Sério, esse Sabe daí, por quê? vamos lá seguir o Sabe argumento. por quê? Qual Porque é, a como é Bíblia- que você comprova a Bíblia- que a tua espiritualidade é verdade? Porque aí você está colocando uma ideia subjetiva. vamos lá. Você não está tratando de uma ideia objetiva. Não baseando ela num livro. E Ela sim no que é eu baseada sinto. numa tradição qual? Oral. Oral. Não Uma baseada comunicação num ela livro. não contém falhas? Não baseada num livro. Comunicação Quando o senhor contém fala, falhas? mas aí que tá, o senhor está sendo contraditório, porque o que o senhor está falando, a Bíblia é a única verdade. É a única verdade. E não é porque ela não está completa. Ela- Faltam 2 evangelhos, o senhor não sabe? Quais são os evangelhos, Cid? De Tomé e de Maria. Né, não faltam, não. Na nossa Falta Bíblia sim. protestante, ela está O senhor- completíssima. Ah, mas qual das Bíblias estão corretas? Você está falando que a Bíblia. Essa daqui O senhor não mesmo. citou. Essa aqui o senhor mesmo, não a citou a protestante Bíblia. está correta. O senhor não Agora, citou. como é que Por você que a Bíblia valida? protestante Como é que está você correta? valida a tua crença? Porque a oralidade, ela contém muitas falhas. Quer ver um exemplo muito simples de falha em comunicação? Você já ouviu aquele ditado cuspido e escarrado? Uhum. Você sabe qual é o real ditado verdadeiro que advém dele? Pastor, Você sabe qual que é? O que eu... Tudo bem? Tudo bem? Muito prazer. Como é seu nome? Natasha Zahir, de Maria Padilha. Muito prazer, Natasha. Não vou falar todo o seu nome, que é muita coisa, mas Natasha tá legal. Vamos lá, pode falar. Então, o meu principal argumento contra a Bíblia ser a única verdade absoluta é que se você concorda que a Bíblia é a única verdade, então você é conivente com escravidão, com submissão da mulher e com tantas outras contradições bíblicas. Eu esperava muito por esse argumento. Porque a maioria dos cristãos, eles tentam defender que a Bíblia ela não tem a permissão da escravidão. E se eu falasse isso, seria o quê? Fala aí, galera. Hipócrita. Mentira, né? Porque em Êxodo 21, ela não está abolindo, por exemplo, a escravidão, mas ela está só fazendo uma regulação. Quando você abre, por exemplo, em Levíticos dali para frente, que tem outros termos a respeito da escravidão, em nenhum momento naquele mundo antigo, a Bíblia ela está falando que a escravidão não era permitido naquela época. É claro que existe um conceito cultural que era desenvolvido dentro do mundo antigo. Todo mundo antigo vivia num período de escravidão. A diferença é que, para os judeus, de onde vem todo o processo cristão, a história bíblica e tudo
tudo mais, eles regularam a escravidão. Aí é possível que vocês até argumentem que só os judeus tinham permissão de liberdade no sétimo Mas ano no Novo e tudo Testamento mais, né? também fala de escravidão, não é só no Fala Velho. onde? Efésios. O que fala lá em Efésios? Eu já até sei o texto, eu quero que você cite. então fala. Não, cite, você trouxe e Quem agora é você cristão cita. é você. Não, mas você trouxe o argumento. Você precisa citá-lo. Se você Fala não- sobre a venda dos escravos. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Como é seu nome? É João, mas Muito a prazer, página João. Filho do Mistério. Trouxe umas perguntas O nome aqui. o nome de João é bíblico, cara. Eu Você é de não- família cristã? Não, Então, uma não tem como ironia, né? escolher, né? Infelizmente, mas vamos lá. A primeira pergunta que eu quero te lançar, o que caracteriza uma revelação divina? E a segunda, como distinguir a revelação de uma tradição para outra? Porque fica um pouco contraditório a partir da hora que a gente chega falando que é só algo, mas no meio tem várias outras religiões, várias outras crenças, então fica meio conturbado Sim, isso. é verdade. Você está totalmente certo. Para nós Então por que a tua cristãos, afirmação? a base da nossa comprovação se aquilo é uma realidade que vem de Cristo é a própria Bíblia. A sua Bíblia. Em João, a Bíblia diz que nós Exato. devemos provar os espíritos. Então, como que você vai provar se esses espíritos pertencem ao contexto cristão Como ou comprovar não? que só você está certo e não tem contradição? Bom, a história mostra. A sua religião, por exemplo, como eu falei com Malagueta? Malagueta, ela é de uma tradição oral. E oralidade, Na ela verdade, pode conter eu sou falhas. ocultista também. O ocultismo a gente engloba o geral. Mas aí é que tá, se tem falha, a tua própria é também oral? Não. Então tem falha igual. A Bíblia ela é objetiva. A A gente sua tá assim, religião ó. ela é A gente tá subjetiva. assim, não tem sentido. A diferença é essa. Aqui com uma religião subjetiva, ela advém Religião da sua... subjetiva de quem? A sua. A sua? Não, a minha é Pra tanta objetiva, porque ela contradição, tem só uma pode ser a história. sua. Ela tem uma comprovação histórica. De achar que vocês estão certos, são os donos de tudo e não tem comprovação. Bom, posso citar? Você posso citar agora? Cita aí. Extremamente circular. Não comprovo, mas a história ela comprova. A Bíblia, por exemplo, ela foi escrita Não, mas no eu te período de perguntei 1500 até agora você não me anos. respondeu. Acabei de responder. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Como é seu nome? Meu nome é Catrina, sou Prazer, cartomante na Casa de Padilha. Eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Cita para mim os mandamentos da Bíblia. Todos os 10? Me cita. Primeiro mandamento, a gente tem lá escrito que você não deve ter outros deuses diante de Deus, que Deus é o único Deus verdadeiro, ou seja, Sim. é uma religião monoteísta. Depois nós temos para não adulterar, nós temos para não adorar imagens, nós temos para honrar os pais, a questão do sábado, não cobiçar as coisas do próximo e todos os outros, né? E por que vocês próprios que estão na igreja vão contra esses mandamentos? Fala qual? Não julga. Amai um aos outros como a si mesmo, não porque amam. o teu conceito de julgamento é o que está problemático dentro do contexto bíblico. A Bíblia ela não fala para a gente julgar simplesmente por julgar. A gente julga segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça para nós cristãos? A Bíblia. Então, a nossa base de julgamento é a Bíblia. Sim, qual Bíblia? Essa é a diferença. Qual Essa daqui Bíblia? que eu já falei, gente. Vocês tentam Qual utilizar... delas? Mas qual A delas? Bíblia cristã protestante. É simples. Deixa Como é que eu você... Vamos lá, vocês gostam de questionar a questão da Bíblia. Fala para mim como é que você pode dizer que ela não é verdadeira, sendo que ela tem. É comprovada academicamente por historiadores, por todas as outras pessoas, mas você não pode dizer que não é. Olá, Tudo bem, tudo meu querido? Como é seu Chamo nome? Astarote. Prazer, Mastarote. Eu queria entender como você fala que a Bíblia é a única verdade, sendo que a Bíblia que você prega aqui, ela vem do judaísmo e o próprio povo judeu não considera Cristo como Messias. Existem várias vertentes do judaísmo, você Mas sabia a disso, Bíblia né? que você prega sobre Jesus, ela Só- vem de um fundamento que não vê aquele Só me- homem só como me Messias. diga, existem Então é bem judeus contraditório. existem judeus cristãos? Não entendi. Existem judeus cristãos? Pelo que eu entendo, não. Então você realmente não entende, porque a realidade é que existem várias vertentes dentro do judaísmo, inclusive o cristianismo. Na própria época de Jesus já existia, por exemplo, os zelotes, que era uma vertente diferente de judeus. O próprio, sabe, Barrabás, que todo mundo fala, libertaram Barrabás. Você sabe o que era um zelote, por exemplo? Os zelotes eram pessoas que acreditavam na vinda do Messias e se consideravam guerrilheiros do Messias para derrubar o Mas aí trono você do tá Império falando Romano. de uma Calma aí, vertente eu tô em te, si, mas eu tô o te fundamento respondendo. judeu não é Você não esse. quer concluir a resposta. O fundamento judeu não é esse. O fundamento O judeu fundamento em de si, uma parte do de judaísmo uma não grande é esse. parte do judaísmo.
colocar a faquinha da Tramontina. Tudo bem? Então, Muito prazer, meu irmão. Como é o seu nome? Meu nome é Guilherme Lux. Primeiramente, você estava falando que a Bíblia, assim como a nossa religião, ela não vem de uma tradição oral, correto? Mas você sabe que todos os bíblios, né, os pergaminhos que foram achados há muito tempo são de grandes tradições orais, que foram tradições orais, porque tem histórias na Bíblia que são faladas de perspectivas diferentes. Então, existem vários outros livros que, devido ao Concílio de Nicéia, não fizeram parte da Bíblia. Então, o que acontece? Você traz uma visão protestante e presbiteriana, correto? Sou batista. Batista, correto, desculpe. Mas, assim, existem várias outras visões da Bíblia. E quando você afirma tal coisa, eu vejo que é algo muito egoísta. Porque você fala que é só apenas a visão que você tem da Bíblia, a sua interpretação teológica, que é a correta e a verdade. Porém, existem várias outras... Mas eu vou te fazer uma pergunta. Não, deixa eu terminar de concluir rapidinho. É que eu já entendi mais ou menos a sua conclusão. Você está falando que eu sou egoísta porque eu estou dizendo que a minha única interpretação é verdadeira, correto? Não é isso que você está querendo concluir no final? Basicamente é isso. Basicamente. Então, a Sim, gente já beleza. chegou na conclusão, vamos argumentar. Interpretações diferentes não é um problema dentro do cristianismo, apesar dos cristãos eles destoarem realmente em muitas coisas por exemplo, se torna muitas vezes... Vou concluir a sua indagação, aí eu deixo você falar. Correto. O ponto principal do cristianismo é a concordância principal. O que a Bíblia conta? Alguém aqui já leu a Bíblia? Então, a Bíblia ela traça toda a história da humanidade, desde a criação, queda, redenção e depois, quando Jesus voltar à vida eterna. Todas as vertentes cristãs, inclusive a própria Igreja Católica, crê na mesma coisa. Por mais que a gente discorde em pontos doutrinários, eu posso concluir? Porque eles tiram ele justamente porque o argumento tá melhor e eu estou trazendo uma conclusão. Porque seria justo eu fazer a conclusão. Posso falar? Não, pode trocar. Muito prazer, meu irmão. Tudo bem? Felipe, tudo bem? Prazer, Felipe. A minha beleza. A é Umbanda, né, dentro da macumba aí. Então vamos retomar aí o que a gente iniciou, né? Vamos tentar concluir, né, um raciocínio aqui. Concluir. Vamos lá, se a galera deixar. E aí, beleza. Dentro do que você disse mesmo, cara, a Bíblia ela é a verdade, certo? Para vocês. Sim. Só que nem entre vocês mesmos vocês conseguem se entrar num consenso. Como você pode dizer isso, entende? Sim. E você fala também sobre as coisas serem sobre... como foi o exemplo do Malagueta, né, que você disse, que é uma via oral, não é nada escrito, né? Mas, cara, você acha que de Jesus até o primeiro livro do Evangelho, quanto tempo deve ter demorado? Quanto tempo tudo isso foi uma via oral também? Só depois de muito tempo? Isso, eu não entendo. Só que eu sei que você pode. Mas aí, quando isso foi feito, imagina lá atrás, o cara tinha que bater no Nessa couro época já não era assim a escrita, né? Não, lá no início, entendeu? Não tinha gráfica. A gente tinha a escrita cuneiforme na origem do mundo, né? Ok, mas não lá exatamente onde Jesus estava, lá, né? Entendeu? Sim. E se você buscar também, cara, pega a sua Bíblia. Quem que escreveu sua Bíblia hoje? Quem escreveu sua Bíblia? Eu não sei, nessa daqui, porque eu estou usando versão digital, então, né? Então, exatamente. É uma versão que já variou de tantas linguagens e coisas do tipo. Mas então, é verdade, eu concordo com você. Existem muitas traduções. E esse daí não é um problema. O problema é quando essas traduções... Teve traduções que foram elas perdidas, fogem, teve outros livros que foram retirados do final, do ponto final. E qual que é o ponto final? Dentro de um é conceito Jesus, histórico. A salvação através de Cristo. Outra coisa também é você falar sobre a história. A história... É difícil, porque eu não consigo concluir o raciocínio. Tem 8 minutos. Fala, meu irmão. Tudo bem? Como é que você tá? Muito bem. Thiago Cavalcante. Prazer, Thiago. Deixa eu te falar. Uma coisa que muito me impressiona sobre vocês é a necessidade de me provar algo no entorno da salvação. A grande questão do mundo é quem pediu salvação a vocês? Uai. Você entende? Mas Esse livro não me impressiona em nada. Mas o aí ser humano você vê é como falho, você levanta bem. um ponto que é legal? O ser humano As pessoas falho. falam que ninguém pediu salvação. Sim. Mas aí fala que Deus é injusto porque Deus não vai salvar todo Não, mundo. Não é irônico? Mas quem disse? Mas quem disse? Quem disse? Milhares de pessoas. Centenas de pessoas. Milhares não incluem os 13 que estão aqui.
Talvez não entende? inclua vocês. Não. Mas dentro da religião de vocês, existem pessoas que também são cristãs. Mas não é Dentro sobre a da salvação religião, que vocês existem, sim, entendem, gente. meu. É só pegar o debate lá do Israel que vocês foram e tem Entenda um uma bandista coisa. cristão. Entenda Ou uma não coisa. tem? O seu Tem, claro que livro- tem. O cara disse, eu sou cristão. Benhur, entenda uma coisa. O seu livro foi escrito, deve ser respeitado. Não é isso que está em pauta. A grande questão é entender que o seu Deus é onipresente, onipotente, onisciente, correto? Sim. Você acha que ele seria tão restrito ao ponto de só ter a boa palavra a vocês? De ser o que está escrito nesse papel Sabe o que é pessoas legal? escreveram e... Sabe o que é legal? Você É que confia a no ser própria humano? Bíblia, em Romanos capítulo 2, ela diz que o ser humano é julgado segundo o seu próprio Você conhecimento. confia no ser humano? Talvez pessoas que não conheçam totalmente a Bíblia, elas sejam salvas e encontrem a salvação através de Cristo, porque a Bíblia diz que Deus também se revela Você através da confia no natureza. ser humano? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a natureza Você também pode confia no ser demonstrar a humano, Deus. Benhur? Não em Confia? todo mundo, infelizmente, né? Por que você travou para falar confia? Porque eu falei Então, que não por que em todo confiar- mundo, aqui não é então, travamento, por que aqui é uma confiar em todos afirmação. os seres humanos que escreveram essa Bíblia? Porque a Bíblia, em Pedro, diz que ela é inspirada por Deus, essa é a diferença. Gente, aponta a contradição, senta aqui, aponta e espera a gente responder, né? Tudo bem? Muito prazer. Tudo bem, Tamara prazer. de Padilha. Você, como teólogo, gosta bastante de estudar, correto? Sim. Eu trouxe aqui alguns pontos, porque eu também gosto bastante Verdade, de eu estudar. não gosto muito de estudar não, mas eu leio. Ah, mas aí você mesmo está se contradizendo como teólogo. Mas vamos lá. O que é biblioteca? Bibliotecas são um conceito de vários livros, né? E a Bíblia vem de onde? É de Biblos, que é biblioteca. A gente Tá bom. sabe que Então são a gente 66 entra no livros, isso daí não é seguinte. discutível. Não é discutível? Não, todo então mundo sabe qual é disso. o critério? Qual é o critério, então, da Bíblia para eu ser salva? Você sabe qual é o critério da Bíblia? Aceitar Jesus como Salvador. Por que, eu deveria aceitar Jesus Porque como é isso Salvador? que a palavra de Deus diz. Sabe qual que é o legal da Bíblia? Ela foi escrita num período de 1.500 anos por 40 autores diferentes, em 3 idiomas diferentes, e ela não se contradiz entre si. Ela segue uma Ela se mesma linha. contradiz. Aponta a contradição. A contradição são que vocês mesmos se contradizem na própria religião Não, de você vocês. está muito enganada porque isso são interpretações e a única interpretação que não muda dentro da vertente cristã é que Jesus é o meio de salvação. Isso não é uma contradição. Pode contradizer, por exemplo, no quesito da soteriologia, que é o estudo sobre a salvação. Existe arminiano, calvinista, e isso pode ser uma contradição entre as religiões. Mas Jesus é o centro da salvação, segundo qualquer religião. Não para mim. Segundo qualquer religião cristã, para você não. Tudo bem, meu brother? Tudo bem, meu irmão? Prazer, como é seu nome? Fábio. Prazer, Fábio. Embora ateu, venho representando uma linhagem do satanismo, que é o satanismo de Mas você é Lavey, ateu? que é ateu. Vou já chegar lá. Porque agora eu fiquei A confuso. gente não vai discutir crença nem nada. Eu vou entrar num viés que é dentro da filosofia. Você, como estudante de teologia, eu sou formado em teologia há mais de 10 anos. Muito legal, muito bom. Você sabe como é que funciona o problema da tautologia, não é? Não, me explica, De você por favor. ter a resposta na própria argumentação. Eu vou te dar um exemplo. Por favor, dê o Suponha exemplo. que você tenha um frasco contendo cianeto. Aí lá no frasco do cianeto está escrito, beba, faz bem para a saúde. Certo. Você vai fazer isso? Não. Mas a Bíblia é a verdade, né? A Bíblia. Absoluta. É, com Porque certeza. é a palavra de Deus. Mas aí, Porque qual, tá nela. porque o que, Em que isso toda e tem a ver com qualquer- esse conceito? Em toda e qualquer escola teológica, uma das coisas que é discutida é o problema da tautologia. Se você busca argumentos, você não vai buscar exatamente naqueles escritos, mas você vai buscar fora, em outras culturas. Se ela é uma salvação universal, se ela representa a palavra de Deus, vão ter vários sinais. E não somente o que está A Bíblia ela é ali. comprovada historicamente. Você é teólogo, você Cadê a estudou prova? história, né? Aonde você, Vai, aonde meu tem amigo, a prova? tá na história. Por exemplo, Vou dar um Google e vou achar. vai dar um Google e vai achar. Vai, Daniel capítulo vai. 2, Daniel capítulo 7, que fala Fora sobre isso, os esqueci de reinos. te falar que eu sou mestre em física. Legal. Então- Agora fala pra mim, Daniel capítulo 7, por exemplo, que Vai. fala sobre os reinos Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Porque os Eles não- reinos existem, tudo é verdade. Daniel, ele comprovou, ele fez a profecia, ela Pé de ocorreu. feijão existe. e a história simples. do João e o pé de feijão é real? Aí você tá já criando um espantalho que não tem nada a ver. Foi uma argumentação ruim, hein? Piada não é argumento, viu, gente? Vamos lá. É Natasha, né? Isso. Vamos lá, Natasha. Pode Me falar. again. Vamos falar de Gênesis, já que você falou que a Bíblia é a criação do mundo até Jesus. Nananana. Cadê os dinossauros na Bíblia? Como Caim e Abel se procriaram ou eles transaram com a própria mãe cometendo incesto?
E já que você estudou tanto teologia, a Vou te ciência achou o perguntar. primeiro fóssil do mundo... Deixa eu Vou concluir, te por favor, perguntar. amore. A ciência comprovou o primeiro fóssil do mundo encontrado na África e Adão e Eva não citam o continente que eles nasceram. Que eles e não também nasceram, né? A comprovou Bíblia diz que eles não entre nasceram. 7 a 8 bilhões de anos, não me recordo, mas a ciência não falou que o mundo Eles foi foram criado criados, né? em poucos dias, então. Aí é a diferença. No mundo que Deus criou naquele primeiro momento, nem sequer havia divisão de continentes. Ainda não existia biblicamente. Então você está trazendo uma situação que vem à frente. É lógico que o primeiro fóssil vem ali da África, porque o mundo é considerado surgido a partir dali da Suméria. É a primeira E onde que escrita. está isso na Bíblia, se a Bíblia narra Gente, toda a criação do mundo? é isso que você não está entendendo. Gênesis não está tratando sobre a divisão de continente, não está falando sobre geografia. A Bíblia é sobre assim como os a japoneses salvação também não são através de citados na Cristo. Bíblia, né? O mundo é citado na Bíblia, mas não está dividindo sobre as nações. Essa Então, é a da diferença. onde que você É que ali mistura? Porque surge você não no pode Oriente abandonar a Médio. ciência para poder misturar religião. Mas Né? quem que Eu tá sou Kim misturando Bandeira, religião com mas ciência assim, aqui? porque são Você. fatos históricos. Não sou eu. Não. Porque, então, você chegou no ponto Mas legal. são fatos históricos. Mas é agora você exatamente chegou no isso. A ponto Bíblia legal. é comprovada historicamente. É Sabe o diferente ponto da legal que religião você chegou? tem, Eu não sou contra o que não é cristianismo. A sua Eu sou religião é contra mais agir como antiga se do que o fosse a judaísmo verdade e ainda absoluta assim pra ela não todo tem uma mundo. comprovação histórica palpável. Nossa, o Espírito Santo dessa educação de cortar as pessoas. A Padilha não me ensinou isso. Ela me ensinou a ser Gente, fina. mas aqui a gente está debatendo. Debate não é falta de respeito. Pastor, a Bíblia é comprovada historicamente, Sim. né? Mas dentro da Bíblia nós vemos diversos contos de fada, Fala como uma pessoa que surgiu do barro, Que surgiu do barro. como Tá. uma pessoa que foi feita a partir de uma costela, Ah. como uma pessoa, aliás, como uma arca que coube todos os animais do mundo. O que traz validade para um livro histórico de contos de fada? Você sabe que há muitas Mas deixa eu concluir, interpretações, deixa eu concluir. né? Não, é porque deixa eu você já concluir. chegou na sua conclusão, Deixa- né? Você quer dizer que a Bíblia é um conto de fadas. Quando eu concluir, o senhor fala. Assim como o senhor me cortou quando eu falei Então vamos lá. de, Então, dois conclua. de dois evangelhos que estão faltando, que o senhor, como estudante de teologia, não sabe. Ah. Então me explica agora. Não, para você tá faltando, né? Porque a Bíblia protestante ela está completa. Tem que estudar um pouquinho Não, mais. ela está completa. Tem que estudar. Se está faltando, ou se você crê nesses evangelhos, é um Não, problema eu creio seu, em mas história. ela está completa, eu né? creio em história. Então, Como a o senhor Bíblia falou em questão de protestante história... está completa. Agora vamos não está. A responder Bíblia o que não você está quer. completa. Se faltam evangelhos, não está completa. Não, para você não está completa. Não. Pergunta para qualquer protestante se ela está completa. Não, mas tem que Todos vão estar. dizer Por que, estão. que essa Bíblia é exata? Por que, Porque que essa aqui está Bíblia é completa, boa? ela segue uma Por que linha que essa? histórica perfeita Quando vocês dentro falam de da Bíblia, historiografia. vocês Esse dividem é a o ponto. Bíblia entre diversas Bíblias. E qual é a certa? Fala aí qual que são as divisões das Não, Bíblias. você tem que falar a sua Existem religião. várias traduções Então, bíblicas, mas todas e elas por que trabalham que ela em é cima o da fim? mesma Aonde coisa. na Bíblia está Qual que é o escrito que fim a da Bíblia é o final? Aí que eu te pergunto, se a Bíblia é a não tem palavra fim, de Deus se que a ela Bíblia não corrige, tem que ela fim, ela não é ensina o e que ela final. salva. Contradição pura. Não é Se contradição, a Bíblia porque ela não está é bem o clara fim, dizendo que ela salva. Fala. É simples. Deixa eu concluir uma coisa para você. Não, vamos Se lá, você conclui o segue teu a Bí- raciocínio inicial se pra você gente segue chegar a num Bí- ponto. Se você segue a Bíblia tanto como você diz, você não pode trabalhar para o macumbeiro. Como você falou nos bastidores que oferecia seu serviço de contabilidade para o macumbeiro. Ah, você então é o senhor muito ajuda na obra? picareta, né? Poxa. Fala pra mim, Então o aonde, senhor ajuda aonde na na obra Bíblia, do diabo? aonde na Bíblia está dizendo que não posso trabalhar? Tá dizendo que o senhor não Onde? pode favorecer o diabo. Não, aonde na O Bíblia senhor está não dizendo? pode favorecer se o você abre diabo. uma empresa, Se você favorece se você o abre uma diabo, empresa é contradição. para vender produtos, Então isso é você errado? ajuda, então você Isso ajuda é a obra do errado, diabo. você está trabalhando, então ué. você Então eu vou te ajuda a deixar obra morrer do de diabo. fome e vou fazer, e não Você fazer ajuda- nada não, pra porque você. eu tenho quem trabalhe pra mim. Cara, você então tentou o senhor ser tem picareta. contradição. Não, você Picareta tentou é você. ser, não, você que vai tentou agir contra de a sua má fé. religião. Ó. Tentou agir de má fé e perdeu. O cara querendo fazer corte aí é molezinha, pô. Argumento nenhum. Não. Zero argumento e a gente nem conseguiu responder aquilo que ele trouxe porque ele queria só lacrar, né? Então não trouxe Tô de nada. volta. Posso fazer? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá no comecinho, aonde Maria engravidou do Desculpa aí, Espírito volta aí que eu tava prestando atenção na Natasha ali, Vamos falando. Quem tem Padilha tem Beijo, tudo, né? Natasha. Jesus te ama. Exu te ama também, deixa eu te falar. Vamos lá no comecinho, aonde Maria engravidou do Espírito Santo. Ah, não acredito. A minha segunda afirmação é: Jesus não é o caminho, ele é o único caminho. Vamos lá, deixa eu te fazer uma perguntinha bem legal. Faça. Lá no comecinho, Maria engravidou do Espírito Santo. Sim, Tá, mas ela era casada. não era casada. Ela estava com
Noiva, não casada. Sim, mas tinha alguém. Mas não era Dá casada, na né? mesma. Mas tinha alguém. Não dá na mesma, tem Dá diferença. na mesma, tinha alguém. Não, dentro do Tá, judaísmo então é vá. totalmente Então deixa eu te diferente. perguntar. Se você estivesse hoje com uma mulher e ela engravidasse Não. do Espírito Santo, você ia ser o quê? Ué, eu ia ser pai do Messias. O que você ia ser? Ia ser pai do segundo Messias, é isso que eu seria. Não, aí agora você ficou até vermelho. Não, vocês tentaram fazer a mesma pergunta que fizeram pro Não, Israel. não tô tentando fazer pergunta. Eu quero É. saber o que você seria. Porque Ó, a até diferença, então ela você- engravidou do Espírito Santo. Isso. Sim, É exatamente o que a Bíblia diz. com o companheiro. É, mas ela não era Então, casada, quer dizer ela era noiva, e depois José assumiu ela como uma esposa. Você vê a diferença das coisas? Não, o não que você tem. quer trazer Mas não é como se tem. José fosse corno porque ele foi engravidar, ela engravidou do Espírito Santo. Não, Primeiro, mas você que não aceitaria? há uma relação sexual entre o Espírito Santo e Maria. Você aceitaria? Onde você leu que existe uma relação Mas sexual eu entre não o tô, Espírito eu Santo não e tô Maria? falando de Bíblia, Pra eu tô debatendo com pra você, existir- argumentando sobre a Para Bíblia. existir uma questão do que você está tentando trazer, precisa haver uma Não, eu relação não tô sexual. tentando trazer. Claro que tá. Você Claro está que eu fazendo não uma tô. pergunta que Mas não é tem real. sentido. Se E você outro tá com uma ponto mulher... importante. Não acabou e nem ia acabar. Bom, vamos lá. Eu Vamos quero lá, meu ler irmão. uma passagem, eu queria a tua interpretação breve disso. Tá bom. Eu anuncio a palavra daquele que é maior de todos. Quem o segue, vive a verdade. O que o senhor acha disso, como teólogo? Porque se estiver falando de Deus, é que está anunciando a palavra de Deus. E né? se eu te O disser você que quer não está trazer? na Bíblia? Isso é um trecho do Yasna, do Zoroastrismo, 45:2. Mas onde? Beleza, maravilha. Então, o que eu quero chegar nesse ponto? É que não tem lógica. Mas aí você percebe a sua argumentação, como ela tem uma pequena falha. Para mim, como cristão, a gente vai trabalhar dentro do contexto bíblico. Como eu Erro falei de no tradução. tema anterior, a gente usa a Bíblia para julgar se esses espíritos ou se essas palavras elas procedem da parte de Deus. Por exemplo, vamos falar de um carinha famoso aí que eu acho que vocês conhecem, o menino Miguel, que gosta de pregar sobre o dízimo, sobre as ofertas. Você acha que aquele cara está trabalhando em cima de um contexto cristão, onde ele está Não sei, exigindo não sou que do cristianismo, não Pois tem é, mas dúvida. qualquer pessoa viu ele na Sim, internet. mas O eu não amigo sei, não aqui vi. confirmou Mas que ele enfim, viu. Mas tranquilo. eu vou descrever para você a situação. Por exemplo, o menino que começou do nada com uma história pobre e ficou milionário através do evangelho. Não quer dizer que o que ele está pregando, mesmo que ele use, Ô, gente, vocês estão na mesa? Se não tiver, dá um tempinho aí para a gente poder argumentar. Eu tenho Quando mais vocês sentarem aqui, trechinho vocês pra falam. falar. Vai. Então, quando você vê esse menino aí, não quer dizer que ele está enriquecendo, que ele está pregando o evangelho e que aquilo é verdade. Essa é a diferença. Exato, Como que é a a gente, sua verdade, sua como que Bíblia, a gente não a vai minha. trabalhar Pra mim em não tem cima sentido. daquilo ali para interpretar se o que ele está falando procede de Deus ou não? Entendi. Tá, Através vamos da lá. própria Bíblia. Ah, E Deus você não trabalha consegue com esse tipo de barganha. Depois... Tá bom. Oi, eu sou Loreia Mel. Muito prazer. Quando você fala que Jesus é a única salvação, você coloca ele numa posição maior do que o Deus que você está falando? Jesus é Deus. Não, não é, porque se você fala Deus, Jesus e Espírito Deus Santo... Pai, Filho e Espírito existe- Santo. É uma exatamente. trindade. Jesus É Deus. é filho de Deus, até É onde Deus. eu A sei. Bíblia aponta certo? em João capítulo 1, Enfim, Jesus não é o lá assunto. diz. Vamos Voltando- lá. Eu vou Não, te não é o responder. assunto. Eu vou te... Não, claro mas que eu é não o terminei de assunto. falar. Eu nem terminei de Você falar. Deixa eu colocou, terminar. você Deixa eu perguntou se eu terminar. coloco Jesus na mesma Mas eu posição não de terminei Deus. de falar. Deixa eu terminar. Então vai, termina Ok. aí. Quando E aí eu você vou fala responder nessa isso, linha. se Jesus é a única salvação, por que Deus é tão colocado como superior? E outra, se Deus é o criador de tudo, por que ele permitiu que outras pessoas seguissem outras religiões, cultuassem negativo e positivo? Porque se ele teve a necessidade de criar o diabo, alguém tinha que cultuar o diabo. Vamos lá? Posso certo? responder Alguém agora? tinha que ser salvado por Agora ele. eu posso responder? Posso responder? Vamos lá. Primeiro você falou que Jesus não é Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus era o verbo, ele era Deus e ele estava com Deus. Tudo foi criado por ele e por meio dele nada do que foi feito se faria. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que Jesus ele é Deus e que ele é o criador de Certo. todas as Mas coisas. por que o catolicismo Eu vou não vê concluir. Jesus como Deus? O catolicismo, Por que minha que filha, o se a gente for evangelho não vê colocar Jesus o como catolicismo, não tem nada Ué, de mas bom é ali. contraditório, porque se os cristãos mesmo contradizem Onde que- Deus, Jesus onde e que o Espírito Santo católico são outras diz que coisas Jesus e não que é a Deus? salvação em si é Jesus Qual Cristo, católico que disse tem pra você que Jesus não é pessoas Deus? que... Eu não falei isso. Claro que falou, acabou de falar. Eu não estou ouvindo bem, não, então. Ave Maria, Jesus Cristo, olha o Jesus como uma coisa, o Espiritismo vê Jesus como outra. E assim vai indo todo dia o Espírito de uma forma. Não é igual.
Me again. Vamos lá, Tasha. Vou te fazer 3 perguntinhas. Faça. Deus é onisciente? Sim. Deus é onipresente? Sim. Deus é onipotente? Isso é bíblico, né? Tá na Bíblia. Certo, na sua fé, ok. É, o que eu Agora, falei, meu tá na questionamento Bíblia, né? para você é como que Deus me castigaria? Por um pecado que lá atrás ele já sabia que eu cometeria, porque ele sabe de tudo. Como é que ele me mandaria para a Terra? Vou dar um exemplo aqui, que vocês amam falar dessa pauta. Eu sou uma mulher transexual. Então, ele já me castigaria, sendo que ele já sabia que eu nasceria uma mulher trans. Então, praticamente, é um jogo de brincando com o ser humano. Ele manda o ser humano para a Terra, você vai ser assim, eu vou te castigar por ser assim, depois você é queimada para sempre e sofre eternamente. É assim? É assim. Eu esperava, então, é um jogo, a eu gente é esperava a sua marionete pergunta, do Deus e aqui Criador. a gente tem um grande negócio. Eu sou um cristão que não crê nesse conceito de fogo eterno que queima eternamente. Então, a gente... aí é que tá, gente. Porque você grifa e escolhe a parte que você Não. acredita e que você não acredita. A Bíblia fala, mate as interpretação feiticeiras. Por que você não está bíblica, matando né? a gente? Eu vou poder explicar ou vocês vão ficar... Eu vou explicar. Volta. Quando a Bíblia ela fala sobre o inferno e etc., isso daí é um conceito helenístico da Grécia Antiga, tá certo? Então a Bíblia não está apresentando um conceito de fogo Tá, mas que volta queima. pra primeira pergunta. Minha filha, calma aí, eu preciso chegar no raciocínio para a gente voltar à tua pergunta, né? Porque você trouxe a consequência do inferno pelos pecados, não foi isso que você disse? Como última. E a gente vai trabalhar isso no último tema, eu só estou estendendo aqui por conta da sua pergunta, né? Então, a Bíblia, ela traz essa ideia do inferno, do Sheol, isso daí por conta de uma cultura grega, que acreditava no mundo dos mortos, mas a Bíblia em si, ela não ensina um fogo que queima eternamente. Tanto é que Jesus, em várias discussões ao longo da história bíblica, ele fala, inclusive na história do rico e do Lázaro ali, ele traz essa ideia como um conceito para mostrar, porque eles tratavam, você sabe dessa história, como é que é? Ou não sabe? Volta para a pauta. Eu vou voltar, mas é que você trouxe o conceito do A inferno. onisciência de Deus, tá. Para você entender todo ele esse já conceito, sabia eu que a preciso pessoa ia ser caminhar. Ele é pecadora. teólogo, ele sabe muito bem disso. Então volta. Então, se a gente não caminhar dentro de todo esse conceito, eu não consigo Então, dar a resposta final. Também A logo. parábola do rico e do Lázaro, que conta de um homem muito rico e de um homem muito pobre. E um foi para o céu, que foi o pobre, e o rico ele foi condenado ao inferno. O rico pede para que ele pudesse contar para os irmãos deles, que eram ricos, que eles deveriam ajudar as pessoas porque eles Então eram você maus. afirma que Porque, ser calma cristão aí, você escolhe o que você calma aí, acredita eu vou e o que você não finalizar acredita, é eu vou isso? finalizar o conceito. Porque para os judeus daquela época, o rico era abençoado por Deus e o pobre não. Então, ali Jesus estava mostrando que esse conceito de condenação, de inferno, ele é irreal, ele não existe. Existe uma condenação eterna, mas não é no sentido de fogo, é no sentido de fim. Esse é o conceito que a Bíblia apresenta. E aí eu vou tentar responder dentro da próxima pergunta, se alguém trouxer algo semelhante ao final. Olá, como vai? Tudo bem de novo, meu irmão? Eu me chamo William, Prazer, conhecido William. como Arabá Alabia Tinuncolá. Prazer, meu irmão. Prazer. O pastor, não é pastor, né? Teólogo. Você afirma que Jesus é o único caminho da salvação. Isso. Ok. E que Jesus também é Deus. Isso aí. Segundo Ok. o que a Bíblia apresenta, Jesus é Deus. Uhum. Segundo a vertente do homem, na realidade. Sabe por quê? Tá nas Porque Escrituras. as escrituras foram escritas por seres humanos. Foi mesmo, é verdade. Tem Seres toda razão. humanos esses que são fálidos. E Deus é visto em diversas culturas de formas diferenciadas. Deus criou o ser humano à sua imagem, correto? Correto. Se ele criou a sua imagem, o ser humano tem a capacidade de ver ao próprio Deus, a imagem em que ele define ao seu Deus interior ou ao seu Criador. Existe também, você colocou uma pauta. Você colocou uma pauta. Deixa eu te responder o primeiro Ok, ponto que você vamos- trouxe, porque pra gente ir seguindo. Vamos Muito ir. legal o que você trouxe, é bacana. E eu concordo em várias partes aí com você. Primeiro, Romanos capítulo 2 deixou bem claro, eu citei esse texto aqui e eu cito novamente, que as pessoas elas são julgadas segundo o seu conhecimento a respeito de Deus. Ou seja, a pessoa pode estar lá em outro mundo, em outro universo, né, em outro país, e ela sim conhecer a Deus a partir de outras coisas. A Bíblia aponta que Deus escreverá no coração das pessoas a sua lei, a sua palavra, a sua justiça. Ou seja, as pessoas são capazes de reconhecer a existência de Deus e aceitá-lo como Salvador, mesmo que nem sequer elas tenham lido a Bíblia. No entanto, aí existe um questionamento que eu vou te levantar. Qual a necessidade de alguém que nunca ouviu falar sobre Deus e que fala de querer viver com Deus que ela nem sequer conhece? Eu sempre ouço falar de Deus. Eu sou criação de Não, Deus. você, mas O eu tô nosso perguntando Deus nos se outros chama-se contextos que você Eledumare. trouxe. O nosso Deus chama Eledumare na nossa compreensão. Tá. Como filhos de Deus, como todos nós, filhos de Deus, criação de Eledumare,
aqui na Terra. Todos os seres humanos têm contato com Deus. Nós não precisamos de uma Bíblia ou de um Jesus para ditar aquilo que nós temos que ter junto ao nosso Criador. Deus é o contato direto com o homem, juntamente com o seu espírito e sua essência e carne. Perfeito. Mas você vai trazer uma pergunta? Não estou trazendo uma pergunta, estou falando... É que você está fazendo uma afirmação, não, e quem faz a afirmação sou eu. Você então tem que faça a afirmação. Você tem que vir trazer os questionamentos, né, para você contrariar aquilo. Não existe questionamento. Aqui você só está confirmando o que você crê. Você está fazendo uma pregação do teu evangelho, né? Como filho de Deus. E aí a gente precisa trazer um debate, Pastor, William. Vamos lá. Teólogo... que pena. Pega eu. O babado vai ser bom, tá bom. Fala de novo, meu irmão. Seguinte. Bora. Me corrija se eu estiver errado. Provavelmente está usando o João como referência para essa afirmação. Estou usando a palavra de Deus, não Pois não é. vou... No entanto, se a gente for parar para pensar, ou melhor, se for analisar, e só fazendo uma correção com a galera, quando a gente fala de religião, a religião ela não se propõe a ser científica, então eu não consigo, por limitações, explicar a religião com a ciência e vice-versa. Não vão conseguir nunca. Então, voltando ao ponto. Quando eu vou lá em João, na verdade só João, dos 4 evangelhos canônicos, né, sinóticos, eles que é o único que coloca isso como verdade, né? Exatamente verdade, assim, sou só caminho, João a verdade cita esse texto. Só que João foi escrito quando? Quando? Fala para mim. Cerca de 70 a 90 anos. Aham. Qual foi o primeiro evangelho Marcos. sinótico? E se todos praticamente são repetição... Marcos foi nenhum escrito por deles... volta do ano 50, Pois né? é, e mais um detalhe que você falou aí a respeito do João. João, naquela época, é uma pseudoepigrafia. Mas é um 1 estilo Coríntios literário. 15, por exemplo, Calma que lá, é datado... calma Não, lá. só para Eu não trazer esse terminei a ponto e você já argumentação. finaliza. Fala. 1 Coríntios 15, por exemplo, que Paulo escreveu, ele escreve entre o ano 30 e 35. Isso é considerado verdade dentro da academia. Mas ela isso é um cita ponto. isso. Mas ela fala sobre Jesus. As cartas de Coríntios falam sobre Cristo. Eu tô falando sobre Paulo a apresenta afirmação Jesus do como tema. Deus. É exatamente isso que eu estou te falando. Quando a gente afirma esse tema, eu não uso um único texto. A gente usa toda a história bíblica. É isso, é um ponto. Eu estou entrando exatamente nesse ponto do tema. Né? Quando a gente fala de João, João é uma pseudoepigrafia. É um estilo literário comum naquela época, onde as pessoas não tinham exatamente as mesmas pessoas. É claro que não era o Jesus discípulo ali, Jesus, porque 90 anos após a morte de Cristo, já era século II praticamente. Mas as testemunhas oculares estavam vivas ainda quando escreveram, ou seja, eles viveram e viram Jesus. Essa é a diferença. Isso é considerado uma testemunha ocular dentro da academia, é validada, e você sabe disso. É claro que é. Pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Pastor, não, desculpa. É que... Para ficar mais fácil, chama de pastor, gente. Dia, quem sabe eu vire. Não sei. Eu acho difícil. Mas assim, se nem teólogo tá dando, mas olha só. Se Deus, Jesus, enfim, esse Deus é a única verdade, todo o Japão, toda a Índia, toda a África, esse povo inteiro não vai para o céu. Não foi isso que eu falei. Em algum momento eu falei isso? Mas a sua Bíblia prega isso. Eu não sei se a sua dificuldade é de interpretação ou de audição, porque eu não falei em momento nenhum disso. Porque o que eu citei? Né? Que Romanos capítulo 2, ele diz que as pessoas são julgadas segundo o seu conhecimento. Eu estou não falando foi isso que eu sobre falei? a sua afirmação de Deus. Mas foi isso que eu falei. O conhecimento dela... Vamos lá. Quem foi que trouxe sobre ser criada a imagem e semelhança de Deus? Eu não me lembro. Não tem inferno, né? Sim, mas aí é contraditório. Então não tem mulher que engravida do dedo, do Espírito Santo. Tem sim. Né? É que você não sabe. É que você não sabe fazer a interpretação bíblica, aí é o seu problema. Não, mas eu não porque quero fazer, exatamente, então como você quer argumentar de uma coisa que você não sabe fazer o argumento? Porque o argumento é contra. Só que para você argumentar contra isso, você precisa ser capaz de fazer uma interpretação bíblica saudável. Não conhece a minha religião. Porque a sua religião é subjetiva, ela não tem uma comprovação objetiva. Qual é que a sua tem? A Bíblia é história. A história é objetiva. É Meu Deus do céu, falar que a Bíblia não é considerada história? É simplesmente o conteúdo histórico mais completo sobre a origem do povo de Israel, os judeus. De novo, Ben-Hur. Vamos lá, irmão. Ben-Hur, Jesus é o Espírito Santo, não é isso? Jesus é o Espírito não Santo? É isso? Não é foi isso que eu Jesus falei. É eu falei Deus? que Jesus é Deus. Tá, só para eu entender esse contexto.
nós trabalhamos com espíritos. Certo. E se na São nossa politeístas, percepção, né? E se na nossa percepção os nossos A gente vai falar espíritos sobre o fossem Espírito Santo. santos? E se na nossa percepção, qual pecado seria? Mas como é que seu Espírito... Como a tua Me verdade? responde uma pergunta. Eu O seu acredito Espírito nos espíritos que Santo, eu trabalho. ele favorece a prostituição? Ele é contra a prostituição? Não, ele é contra as não, coisas não, que não. são Vamos erradas lá, no vamos lá, mundo? você tá- Não. Não, porque a Essa gente é tem que tua questionar, percepção. porque a Bíblia Pera lá, apresenta o pera que lá, é pera lá, pecado. pera lá. Não, calma aí. Essa é Não, sua- se eu perar lá, só sabe- você vai falar. Eu não vou fazer qual é- isso. Você sabe qual é a dor de uma prostituta? Meu irmão, mas Então, isso o teu não Deus salva uma importa. prostituta? Lógico que importa. Na Não, dor não dela- na importa, dor dela irmão. importa. Meu irmão, se o Deus seu salva uma espírito prostituta, ele o preserva meu o que é espírito salva uma pecado, prostituta. o Deus O também, meu espírito se ela bota entendeu comida o que é o na boca de uma arrependimento, prostituta. e Se Deus teu também. Deus não bota, não abre O teu, pauta comigo não, sobre meu irmão, isso. cara, levantar sua voz não é argumento. Se o Você teu tem que, Deus no não mínimo, salva uma argumentar que você está prostituta, trazendo a não sua abre pauta emoção comigo. dentro Eu de um tenho que debate. trazer. Você não conhece a dor de uma prostituta pra Não, botar meu isso em irmão, pauta? você trouxe uma Não, pauta e você não consegue argumentar. Você foi ardiloso e fala de uma prostituta. Não, porque certo? você precisa entender, Quantos filhos- porque você acabou de falar que o quantos seu filhos espírito tem uma ele vem de mãe Deus. prostituta? Então a gente precisa Quantos trabalhar dentro filhos? do tema. Quantos filhos tem uma mãe Concorda? A prostituta? gente precisa Ela trabalhar tá no tema e pecando? você está Ela tá distorcendo. pecando? Você A gente vai falar do distorceu. Espírito Santo. E sim, ela está pecando, só para ficar claro. Não entendi, desculpa. Vamos lá, então, pra gente não perder tempo, Gente. a gente não perder muito tempo que a gente não tem aqui, né? Vamos Você é lá. dono do tempo aqui, a gente não. Tudo é baseado, então, em cima da Bíblia, certo? Então, Jesus é a salvação porque Jesus é Deus. Tem um momento na Bíblia que ele cita que ele não é Deus, que ele foi abandonado por Deus. Se ele foi abandonado por Deus, não tem como você ser abandonado por si próprio. Jesus está Na citando Bíblia, o texto na do livro Bíblia, de na Bíblia, Salmos. Na Bíblia. Da Bíblia, vamos pautar Não. na Bíblia. A Bíblia tem alguma Ué, eu fala tô falando sobre da isso? Bíblia. Jesus ele Não, estava citando não, os textos do livro de Salmos somente para cumprimento profético e não porque ele não era Deus. Mas ele citou. Quando você fala Sim, alguma coisa, você para não, cumprimento você não é profético, cobrado pelo porque que você fala. assim como, por exemplo, Ok, mas em ele Salmos fala citou. sobre a divisão das vestes de Jesus, e isso ocorre mais para citou. frente. Jesus citou, ele citou. E qual é o Tava problema? escrito lá anteriormente, tudo bem, foi uma profecia, mas Foi ele uma profecia citou. Se ele cumprida. cita que ele não Só é que Deus, Isaías 53 Deus diz claramente abandonou, que não ele é Deus. Não, claro que Mas não. ele fala que não. Claro que não, pô. Tá interpretando errado. É sim. Se tem erro, tá, deixa. Quem que é o Filho de Deus? Ué, a Bíblia já cita, você me citou. Não. Qual que é? Quem Fala que é aí. o Filho de Deus? Cita pra mim Eu tô qual que é. pedindo pra Você, você responder. se você tá argumentando é porque você já Não, tem uma mas quem resposta que é o pronta, Filho né? de Deus? A Bíblia Não diz que é Jesus. Isso certo. aí. Então Jesus está superior a Deus? Não existe No que você tá superioridade falando? entre Jesus e Mas Deus e o como Espírito se ele é Santo. A Bíblia, filho? você já leu a Bíblia? Você falou que nasceu num Ok. berço evangélico, Sim, né? então, Se você Jesus nasceu é num berço salvação evangélico, pra você tem que você, saber o certo. texto bíblico. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Se Se Jesus você não veio à souber o Terra, texto deixa eu bíblico, falar, por não favor. vai dar pra Não chegar tô te no seu perguntando se eu sei ou argumento. não. Se você É, mesmo, não tem pegar como saber por se um você sabe. contexto de aprendizado, Jesus veio à Terra para ensinar às pessoas os mandamentos de Deus, Não foi certo? isso? Como não? Se ele veio curando as pessoas, se ele veio ensinando a empatia, se ele veio mandamentos de ensinando o Deus- amor de Deus, Só que não foi então isso que ele Jesus estava veio ali fazer. para Jesus ensinar, veio ele mostrar estava o ali para caráter mostrar de o que o Deus. ser Tem uma diferença humano entre mandamento e precisava caráter. alterar Mandamento é nele. legislação, Se você é me lei. falar Jesus que demonstrou isso... caráter. Deixa eu terminar de falar. Não, Se é porque você me... Deixa eu você- terminar de falar. Eu não terminei. Você está fazendo um monólogo. Você não deixa eu falar, Porque cara. você está Você fazendo é um mal monólogo. Você educado traz, pra caramba. você traz o questionamento, não espera a resposta. Não tem sentido. Mas você perguntou e quando eu vou responder você não deixa. Voltei, querido, voltei. Na Bíblia diz que todos deveriam ser salvos pelo amor divino, não? Você não concorda com isso? É Sim. isso. Então todo mundo aqui deveria ser salvo, mas... Mas vocês não falaram aqui que Não. não acreditam em Deus, que Posso não falar? acreditam em Sabe uma Jesus, coisa? Mas, falaram que menina, não são menina, cristãos. Opa, se você se contradiz, eu posso te fazer... Vocês falaram que não são cristãos. Só A Bíblia um fala que é segundo, salvo eu estou por Cristo. falando. Você... Não. Sabe uma coisa que eu observei em você? Você trata sua mulher assim em casa? Não, minha mulher é tratada como uma princesa. Então por que você não está tratando nenhuma mulher Não, aqui gente, como porque aqui princesa? é um debate. Porque aqui, toda Ai, vez meu que Deus uma do mulher céu. se senta aqui, todas as vezes que uma mulher se senta aqui, você levanta a voz, você altera Eu levanto a sua voz pra qualquer um voz. que tenta passar por cima, gente, porque a Mas gente tá ninguém tratando quer de um passar debate. por cima Vocês de você. questionam e vocês não deixam eu responder. ninguém quer passar por cima de vocês, isso é um Você trouxe um debate. questionamento. Mas aí você trouxe o questionamento. Aí quando eu começo a responder, Não você treme, me não. corta. Fica tranquilo. Não, eu não tô tremendo. O problema aqui é só que você traz um questionamento e você não quer a resposta. É a você mesma quer coisa dar, que você está você quer fazendo. dar o seguinte. Eu deixo você iniciar todo o seu argumento para depois eu responder. Fiz isso com Mas todo você mundo. inicia e não conclui. Só que aí eu
preciso fazer a minha resposta. E quando eu tento fazer a resposta, você fala em cima. Aí você acha que eu vou ficar deixando você falar em cima? Não tem Não, como, você gente. inicia e não conclui. Você falou sobre o amor divino. Todos são salvos pelo amor divino. Só E que a gente qual está é o- qual é o- tratando o que que eu sobre preciso Jesus fazer, então? Cristo. Porque, então, é A uma salvação é barganha. através de Jesus Cristo. Tem barganha nessa salvação? Não. Não? Não, Tem qual- sim, eu fala posso qual te que é. provar que tem. Fala qual que é a Eu te barganha. qual que é a barganha? Fala. Jejuar. Não diz isso. Está na Bíblia. Meu amigo. Não. Tá erradíssimo. Sabe por que é feito o jejum? Por que que é? Não, você tá falando, você sabe? Você Tô te que é o perguntando. católico aqui, não sou eu. Não. Diga. Eu sou batista, não sou católico. Tá, desculpa, viu? Você não é católico, Não. você é de Jesus, então É. explica. Vamos lá, fala pra mim, pra que serve o jejum segundo a Bíblia? Que você falou do jejum. Pra ser salvo, não era isso? Não. Que tá não é isso que tá na Bíblia, não, gente? Eu tô errada? Tá errada. Tô errada, então pode Erradíssima. me falar onde eu tô A Bíblia, errada. o jejum é somente para você ter uma maior uma comunhão maior com Deus espiritualmente. Isso é Mas barganha? isso não significa que você é Barganha. salvo por jejum. A pessoa que não jejua não será condenada. Eu não sei de onde você tirou isso. Você Na Bíblia? Que Bíblia que você leu? Nenhuma. Qual das diversas Bíblias Nenhuma Bíblia quer que eu você leu, cite? esse é o ponto. Porque se você tivesse lido a Bíblia, você saberia responder isso. E claramente demonstrou que você não leu a Bíblia porque você não soube trazer a resposta. Não tenta tirar corte de mim, É- porque é eu fui criada numa religião Isso não faz a mínima cristã. diferença. Eu estudei, Porque pastor. só faz diferença estudar. Gente, é que vocês não sabem interpretar o texto bíblico e vocês acham que não é resposta. No mínimo, se vocês tivessem lido a Bíblia, saberia. O nosso amigo ali, que é do time de vocês, Uma coisa que eu queria entender, você, uma hora, né, a sua afirmação é que Jesus é o único caminho para a salvação, correto? Certo. Você sabe que, historicamente, você sabe que quando a gente está debatendo, é necessário trazer algo chamado premissa. Premissa nada mais é do que uma base concreta e científica com dados daquilo que você está falando. a gente acabou de falar. Exatamente. Que a Bíblia não é um o que eu livro estou falando, científico, né? o que eu estou falando. Vamos lá. Dentro do, por exemplo, Odisseia de Ulisses, dentro do Mahabharata, diversos outros textos que também são sagrados e religiosos, também narram fatos históricos, porque tem coisas na Bíblia que são cientificamente impossíveis. A gente Mas sabe tem disso. muitas coisas Calma, que são sim, prováveis. Calma. Concorda? Eu sei, mas eu queria concluir. Gente, ó, vou ser bem honesto aqui com vocês, tá? Depois vocês falam, vou falar, vocês falam se quiserem. Vocês não leram a Bíblia. Então, quando eu respondo dentro da Bíblia, realmente é difícil vocês entenderem o que eu estou falando. Porque vocês não leram a Bíblia. Essa é a diferença. Não, você acha que é ruim de argumento porque o seu argumento não consegue sobrepor. É simples. Hã? Vamos. Terceira. Minha terceira afirmação é: cristianismo não é religião, é um novo nascimento, é um estilo de vida. Bora, Natasha. Eu queria entender o porquê que o cristianismo, porque você está aqui falando em nome dos cristãos, né? Assim como eu estou representando o povo da Quimbanda, e tem pessoas honestas e não, e na sua religião também, em todo lugar. Claro. Mas você está aqui representando os cristãos, tá? E eu queria entender o porquê do cristianismo ser uma religião que ela não se coloca no lugar de religião. Cristianismo, eu acabei de falar que não é religião. Tantas culturas, então, exatamente o que eu estou falando. Tantas culturas, tantos povos, os indígenas, né, que tinham a fé deles até serem colonizados pelos cristãos, né, que vieram de Portugal. Eu queria entender o porquê disso. Por que que se colocam tanto como donos da verdade, quando até a gente que lida com o morto não sabe exatamente como que é tudo do outro lado? Mas isso não tem relação com a afirmação, né? Estou Tem falando sim. sobre um estilo de vida, um novo Então, eu nascimento. estou te perguntando por que que vocês se colocam nesse patamar, nesse pedestal tão elevado de não ser considerado apenas uma religião dentro de outras. É porque a entendeu? gente se baseia dentro da Bíblia, né, ô, então. Natasha? Então a Bíblia aponta que Deus é o único Deus verdadeiro. Nós não somos politeístas. Então, e na minha é isso que a religião Bíblia também.
representa. Cada religião entendeu? tem o seu ponto de vista, mas a única Claro, religião eu que força não a goela discordo abaixo das disso. pessoas é a sua. Eu não Não que discordo você seja disso. assim, que eu não te conheço fora daqui. Sim. Mas é como eu falei, você está falando em nome dos cristãos, e lá fora você sabe que E tem se muitos você desse assistir jeito. meus vídeos, você vai perceber que a maior parte dos meus vídeos são contrariando os próprios cristãos dentro de Então, interpretações mas é que nem eu falhas falei, da o Bíblia. nome do título do vídeo né? não tá Ben-Hur versus Natasha, tá cristão versus macumbeiro. Exatamente. Então você tá... Entendeu? Mas Então não- você tem que defender e explicar o porquê que o cristianismo age dessa forma, Vou falar não agora. a sua forma de pensar. Tá bom, Então, vou diga. falar. A maior parte dos cristãos agem dessa forma, tentando fazer descer goela abaixo, porque a Bíblia apresenta que Deus é o único Deus verdadeiro. Isso é o que a Bíblia apresenta. Se vocês acreditam ou não, é uma outra situação. Então a gente vai tratar daquilo que eu creio para eu poder te responder. Então é por isso que a maior parte age dessa maneira. Não está dizendo que eles são certos em tentar fazer descer goela abaixo a fé deles a você. Só que dentro de um debate, quando a gente está aqui, obviamente, lá fora eu vou ter todo o respeito por vocês, eu jamais vou fazer alguma coisa pejorativa contra vocês ou coisa do tipo. Tanto é que nem faço, né? Só que dentro de um debate não tem como a gente ser uma seda, né, minha gente? Então, basicamente, se agem dessa maneira, ou com agressividade, ou se fizeram mal a você, isso não é responsabilidade de todos os cristãos, mas é de alguns Não, que quem se faz mal dizem é o ser cristãos. humano. É o ser humano alguns que como se eu dizem falei. cristãos. Exatamente, porque Exatamente, dizer, mas não é sobre fazer mal, é dizer sobre ser forçar cristão, alguém a acreditar. dizer Você ser tem que voltar pra cristão esse não ponto. torna alguém cristão, porque é Entendeu? justamente o que eu estou falando. O cristianismo é o estilo de vida. O que é ser um cristão? Você saberia me dizer? No seu Por quê? conceito? Cristão é quem acredita em Cristo. Não. É como você citou, existem O umbandistas cristãos, cristianismo é existem imitar católicos os que são passos de cristãos, Cristo. É isso que entendeu? o cristianismo É quem ensina. crê em Cristo. Essa é a diferença. Se você lê a Bíblia, por exemplo, você vai ver Jesus debatendo com os próprios pessoa lê e fariseus não que eram da acredita, esse é o meu religião. ponto. Você vê Jesus entrando em João no templo e virando mesa por causa de falsos mestres. Eu sei que o senhor me adorou, né? Não, Como nada não contra é- você. Como não é religião, sendo que existe dogmas, igreja e, enfim, base, como não é religião? Mas é isso que eu estou falando. O fato de existir igrejas cristãs não significa que todos vivem o verdadeiro cristianismo. Esse é um grande ponto. O cristianismo não é frequentar uma igreja, não é uma placa de igreja. Até porque Apocalipse, por exemplo, apresenta que não haverá uma placa de igreja, mas haverá um povo que tem o testemunho de Jesus e guarda os seus mandamentos. Tá. Então ela não apresenta placas. Volto a dizer, os seus argumentos, eles são circulares. E outra questão, o senhor é um teólogo de festa junina. Sabe por quê? Porque todas as suas pautas, o senhor se contradiz, além Não, de se na contradizer... sua opinião, né? na Porque opinião você de não tem... todos. É lógico, eles são Não. do seu time, eles vão Meu ter amor, opinião a meu favor. você não tem um como. argumento Não tem... Você também não tem, consistente. cara. Você não provou que a O ua seu religião é argumento, verdadeira. você é não o trouxe menos nenhum despreparado argumento que para eu vi até agora mostrar nesse que a programa. sua religião ela tem O uma menos verdade. despreparado. É simples. Não possui sabedoria Qual é a pra falar verdade sobre que a essa sua própria religião fé. tem? E é um Eu trouxe estudante de todas as teologia respostas aqui da minha péssimo. fé. Diferente de Um você, que não trouxe teólogo nenhuma da de tua festa fé. Que junina. está tentando fazer Um uma teólogo lacração de e não está festa dando certo para junina. você, meu irmão. Um teólogo de E você festa é um junina. macumbeiro de festa junina, porque não Sou. consegue comprovar Sou. a tua própria fé. Por quê? Qual é A minha a fé não base tá em que você pauta trouxe? aqui. A minha Claro fé que tá. tem- eu O vou te debate explicar. é quem? É um cristão contra 13 Vou te macumbeiros. explicar. Então a tua fé está em Eu vou te pauta. A não ser explicar. que a gente Eu tenha vou te mudado o explicar. tema do debate até onde aconteceu, eu não estou Deixa sabendo. eu só explicar para ele. Né? A minha Não fé- tem explicação, porque você está tentando dizer que a tua fé, minha que a minha fé não é verdade, você a não minha trouxe fé- prova da tua fé. A minha fé não julga o próximo. Ah, não, A minha só fé faz aceita trabalho a quando a todos. pessoa não é a teu E os favor e teus ela faz o salmos? E os trabalho teus salmos? que vai ser E os contra e teus vai salmos? prejudicar aquela E os teus pessoa. E a salmos tua que fé não pedem que a julga. ira de Deus O que é recaia? melhor então? Acho O que senhor é é fazer hipócrita. mal e não julgar. O senhor é um Acho que teólogo de isso. festa junina. Se a gente O fizer senhor é mal, então, hipócrita. com os nossos trabalhos, é Hipócrita. justo? É o Nós correto? não É o que é julgamos as bom? É o que é pessoas, verdade? Nós amamos o próximo. Nós também amamos o englobamos a próximo, todos ajudamos os o próximo, povos, fazemos a não caridade condenamos e no os final gays. das contas você não trouxe nada. Trouxe nada. É um macumbeiro de festa junina. Só não tanto quanto você, né? Pastor, você fala que você vive o cristianismo, mas eu tenho certeza que se Cristo voltasse hoje, cristão como você ia ser o primeiro a apedrejar Cristãos Cristo. como eu não, né? Deixa eu Porque falar. você não conhece sobre o meu cristianismo. Se Você não visse um conhece homem que sobre a minha defende vida e puta, você se está vê trazendo um macumbeiro problema. que faz ele enxergar passando barro na cara, um hippie que anda de lugar em lugar para pregar a palavra de Jesus, você seria o primeiro a tacar Não, pedra. meu amigo, somente quem não estudou a Bíblia seria assim, porque quem leu a palavra de Deus e entendeu a ação de Cristo e quem Cristo era, não agiria dessa maneira. Ó, a gente aqui é Entendeu? macumbeiro, a gente é mais fácil ir pro céu do que você. Não, Por não quê? acho difícil, A Maria hein? Padilha e todo Eu acho mundo que é macumbeiro improvável, porque defende puta. a- Se alguém...
Se alguém aqui vê alguém doente, vai fazer macumba pra ajudar, igual Jesus faria. Da mesma maneira que faz macumba pra fazer mal. Não faz isso. Claro que Cristão faz. vê uma puta, taca a pedra. Não, meu amigo, você está confundindo. Você está confundindo. Você está confundindo religioso com cristianismo. Você está confundindo. É isso que você está confundindo. Aqui é debate macumbeiro contra cristão. Exatamente, você está confundindo religioso. O cristão em si. O cristão em si, padrão, Mas, meu amigo, é exatamente isso. Você. Não. Tá erradíssimo. Tá erradíssimo, erradíssimo. Tudo bom de novo? Tudo bom de novo, meu irmão. Manda bala. Sabe por que a gente tem a distinção entre eu e você? Sim. A nossa caridade, ela não define pessoas, sabe? Eu não preciso saber do seu passado para querer te ajudar. Sim. Na última pauta, a gente falou sobre garota de programa, puta. Sim. E você fez uma distinção sobre elas. Maria Madalena era o quê? Mas eu nem terminei meu argumento naquela pauta, né? É exatamente como vocês não fazem. Nessa guerra, você era quem estava apedrejando e eu era quem fazia o papel de Jesus. Olha que diferença. Não é. Você não está fazendo o papel de Jesus. Olha que diferença. Não, é porque você está defendendo o pecado e você não ouviu o restante do meu argumento. Porque você faz isso. Você tenta falar. Agora eu posso responder ou você só vai ficar tentando falar em cima igual fez da última vez? Não, pô, é isso. Quando eu falei sobre a prostituição, eu não estou falando que a prostituta deve ser condenada no sentido de ela se arrependeu, entendeu que aquele caminho não era bom para ela e etc. E ela saiu daquela vida, porque essa vida não é uma vida que eu considero boa. E a Bíblia também não apresenta isso como uma vida boa. Esse é o grande ponto. Então, em nenhum momento eu estou ali. Maria Madalena, que você falou ela, né? Primeiro ali a gente vai falar sobre a mulher adúltera, sobre a prostituta. Sim. A Bíblia não fala que ela se manteve no seu pecado. Ela veio em João 8, ali no versículo 11 em diante, por exemplo, está falando sobre arrependimento da mulher adúltera. Sim. Jesus fala, vai, não peques mais, não continue no seu trabalho de imoralidade, que é aquilo que é pecado. Essa é a diferença. Acho que você esquece que nós não somos cristãos. Exatamente, mas aí o debate é esse. Mas a grande questão é que a gente não precisa do perdão da Bíblia. Então, você não quer arrependimento, então é isso que eu estou dizendo. Naquele momento, e Deus entender, o seu Deus entender que ela necessitou então, como o nosso amigo ali, ele disse que vai para o céu, sendo que ele nem crê em Jesus, como você também está dizendo. Exatamente, essa é a diferença. Não vai deixar de ir para o céu que você acredita. Muito cristão não vai nem chegar na porta. Se não houver arrependimento, teremos e nós falaremos sobre isso já já. Muito cristão não vai nem chegar na porta, meu amigo. Não, dificuldade de interpretação. A afirmação, ela falava sobre o que mesmo? Que o cristianismo é um estilo de vida, né? Certo. É um novo nascimento. Existe uma visão ontológica aí, né? Sim. E eu entendi a afirmação, quando você diz que é um novo nascimento. Todos aqui vêm de uma tradição iniciática. Todos. Inclusive o cristianismo bebe do zoroastrismo, bebe de uma porrada de coisa que traz essa tradição iniciática. Para quem não sabe, até a matemática, ela é uma tradição iniciática. As escolas pitagóricas, elas faziam parte dos cultos órficos. E, baseado nessa visão, eu até concordo, mas baseado na visão de religião, conforme Emile Durkheim traz, ele traz o conceito de que o que é uma religião? Ele é um conjunto de práticas voltadas para o sagrado, junto com a crença voltada para o sagrado. Então, desse ponto de vista, o cristianismo é uma religião, como qualquer uma religião. E eu posso falar disso porque eu não sou praticante de absolutamente nenhuma religião. É isso daí que eu estou falando, entendeu, meu irmão? O cristianismo, no meu sentido do que eu estou trazendo, é um estilo de vida iniciático, como todos. No sentido de você praticar as ações que Cristo praticou. Então, por isso que quando eu trago um estilo de vida é nesse sentido. Por quê? Como a gente tem uma pancada de religião diferente dentro do protestantismo, vendo aí? Quando tem um debate respeitoso, onde o cara fala legal, a gente não consegue argumentar, porque a tentativa é lacrar. Fora da caixa, todos acabam fazendo. Complementando o que ele estava dizendo... Vou deixar você falar tudo, tá? Obrigada. Vai lá. Complementando o que ele estava dizendo. Na minha visão, a palavra religião, ela está dentro de algo que segue uma doutrina. O cristianismo, ele prega muitas doutrinas. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode ir a festas, você não pode ter relações sexuais antes do casamento. Isso é uma religião. Não tem como não ser, porque você está seguindo uma doutrina de alguém que mencionou sobre isso, seja de um livro ou de um pastor. Não deixa de ser uma religião.
Então não tem como você chegar e falar que o cristianismo é uma vivência, é uma experiência, porque simplesmente você está vivendo aquilo sendo doutrinado. Você não está fazendo por livre e espontânea vontade. Você não está fazendo a sua vontade de ser humano, do seu interior. Porque tem muita gente dentro da igreja que até mesmo comete o adultério, ainda assim dizendo que segue a doutrina do cristianismo. Isso é ser cristão? Ué, tá ali dentro, é. Não. Se você se do... Posso falar agora? Deixei você falar bastante tempo, né? Pode Nada falar. justo. Pode trazer o tema, vai ser um prazer responder sobre o dízimo. Esqueci seu nome, me desculpa. Melissa. Melissa, vamos lá. O cristianismo, ele não traz um monte de dogmas. O que traz dogmas é a religiosidade. É aí o que você confunde. Porque quando você lê a Bíblia, quais são os dogmas que Jesus impôs? Fala pra mim. Eu não sei, eu não sou cristã. Exatamente. Jesus não impôs nenhum tipo de dogma. Quem impôs os dogmas foram os fariseus, foram as sinagogas, foram aquelas religiões. Essa é a diferença. Jesus, o que ele praticou, inclusive debateu com eles justamente para contrariar muitos daquilo que eles pregavam como uma verdade absoluta. Essa é a diferença. Quando eu falo sobre o estilo de vida, é agir como Jesus agiu. E Jesus não agiu impondo nada. Sabe o que é legal sobre Jesus? Jesus, ele debatia com as pessoas da religião do judaísmo, para mostrar que eles estavam agindo em nome de Deus, só que de forma errada. Exatamente como o exemplo que você usou do irmão que adultera dentro da igreja e que se diz cristão. Ele não é cristão, porque se ele fosse cristão, ele não adulteraria, porque Jesus disse para não adulterar. Falar de Jesus não o torna cristão. Se eu falar da macumba, eu sou macumbeiro? Deixa eu terminar de falar. Não, porque você não tem nem conhecimento para falar da Exatamente. macumba. Mas a questão é que se Jesus não traz nenhum dogma, por que as pessoas seguem o que ele pregou? Porque, em teoria, vocês colocam que aquilo era o que Deus estava Quem pedindo para Jesus criou dogmas foram ensinar as pessoas. Jesus ensinou um estilo de vida. Tanto é que Mateus capítulo 28 diz, religião. eu te ensinei coisas. O que, A macumba é o uma que Jesus religião ensinou? Por conta de um estilo Você de sabe vida dizer o onde que você Jesus se ensinou, permite Melissa? ser você mesmo, entendeu? Você sabe o que Jesus ensinou? Não, porque eu não acredito nele. Mas não tem como eu saber o que ele ensinou, porque eu não acredito nele. Eu não acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Deus, sim. Mas exatamente isso. Só porque Agora, eu não Jesus, eu não acredito, eu não posso saber o que ele ensinou? Mas o contexto não é esse. Exatamente o que eu estou falando. Então eu estou te fazendo um questionamento. Você sabe o que Jesus ensinou? O que eu estou querendo dizer Exatamente é o seguinte, que você não tem como dizer que o cristianismo não é uma religião. Eu acabei de porque falar. no final das contas, todo mundo está seguindo o que Jesus pregou. Isso não é Jesus religião. Colocou Qual é o significado da palavra religião? Não tem como não ser uma religião, porque todos seguem o que ele pregou. E O vocês fato de impõem seguir, isso. você segue Se a uma lei, pessoa não a seguir política o que é uma Jesus- religião, então se- porque você segue legislações se uma dentro do nosso pessoa país, seguir não o que tem Jesus sentido nenhum o que você está impõe, falando. Ela vai pro inferno. Não se uma tem pessoa inferno. não- se uma puta não fizer o que Jesus pede, ela vai pro inferno. Se não houver porque ela está ali arrependimento cometendo e retorno desejo para carnal. Cristo, para que você quer ir para o céu? Para que você quer uma vida eterna? Mas eu não quero ir esse pro é, céu, esse essa é o questão. ponto. Então, para que você está tentando argumentar Não, uma coisa o que eu você estou nem sequer tentando está tendo ali como dizer- base? O que eu estou tentando dizer é o seguinte. Os argumentos que você segue, que você coloca em pauta aqui, é que basicamente Jesus é um estado de espírito, correto? É uma forma de você viver a vida que, de certa forma, é aquilo que vai te dar a sua salvação. Vamos lá. Partindo dessa premissa, já que Jesus é um estado de espírito, uma questão de convivência interna, porque Jesus não escreveu a Bíblia. Jesus viveu, e aquilo que ele viveu foi feito como através de povos que estavam ao redor e pessoas que estavam vivendo naquela época, trouxeram a narrativa que hoje narra como que você encontra esse estado de espírito. Sim. Porém, você consegue entender que esse estado de espírito que você julga como algo que vai encontrar a sua salvação, pode também ser encontrado em outras religiões? Por exemplo, no hinduísmo, ou no budismo, tem várias outras questões que se assemelham muito com as questões que Jesus pregou. Muitas religiões, na verdade, falam a mesma coisa, entendeu? Então, quando você vem aqui e fala sobre isso, você fala que é um teólogo. Não sou um teólogo, exato, eu você é um teólogo. estudante, perfeito, né? Perfeito, eu não tô falando que você não é. Estou falando que você não é. Mas na minha percepção, irmão, um teólogo é uma pessoa que ele consegue ser capaz de interpretar e estudar várias religiões e não se pregar apenas a uma ótica teológica. Porque, assim, a sua ótica teológica que você vê como base, você vislumbra, é baseado totalmente apenas no seu livro batista, correto?
Na Bíblia, né? Exato, Não é sim, batista. Não, desculpa, mas para mim é uma adaptação, entendeu? Dentro do protestantismo, que é a batista. Se você entrar um presbiteriano aqui, vai ficar defendendo a visão dele. Se você entrar um católico aqui, vai falar a visão Da mesma dele. maneira E que você todos está são defendendo a cristãos. sua visão e assim todos por são diante. cristãos. Exato. Mas é isso que eu estou falando. O fato de haver outras religiões, haver outras interpretações e até semelhantes, não tem um problema aí. O ponto que eu sempre trouxe é que Jesus é o caminho da salvação. E o que eu falei e repito é que Romanos capítulo 2 fala que Jesus ele também se revela através da Buda não é o natureza. caminho da salvação? Buda não é o caminho da salvação? Hinduísmo, Vishnu, não é o caminho da salvação? Porque Não. se você... Tá bom, então quando você afirma isso, você está sendo intolerante religiosamente falando. Infelizmente, é uma pessoa se no seu que vive conceito aqui é numa isso, não tem caixinha problema, meu irmão. E vive uma... Ó, só passando da parte da salvação. Desculpa, repete de novo, por favor. Só passando da parte da salvação ali da partezinha. Então, em resumo, vocês são os juízes, os advogados, vocês dão a sentença e a salvação de tudo. Né? Tudo que está ali contra está errado. Exemplo, Surata 3,19. A religião perante Deus é Israel. Né? Então a gente acaba vendo várias outras coisas por uma expectativa um pouco diferente, uma religião diferente, mas que leva a mesma coisa para o Deus deles, né? Então por que a Bíblia gente diz teria que seguir tal que coisa? Jesus, quando veio a Israel, eles foram rejeitados. Então Jesus mesmo falou, eu vim para o que eram os meus e os meus não me receberam. Tá. E a partir desse momento, Israel, inclusive, ele passa a salvação a chegar aos gentios, o que antes ainda não era chegado. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus, eu e entre outros. Então isso é o ser gentio. Então daí para frente a salvação passa a vir desse momento. E é o que Paulo fala, por exemplo, os gentios eles são enxertados na videira, que é justamente a questão do judaísmo. Então eles se tornam judeus espiritualmente, digamos assim. Então, outro exemplo, do Bravagá Gital. Não sei se é assim que é a pronúncia do zoroastrismo, né? Vamos lá. 1866. Abandona todos os outros dharmas e refugia-te apenas em mim. Eu te libertarei em todos os pecados. Então, isso seria uma lógica cristã? Jesus liberta de todos os pecados. Mas não é uma religião cristã, zoroastrismo, não é bem mais antigo do que o cristianismo. Sim, mas, não meu irmão, bate, só que a gente tem aqui... Novo. Mas esse é o Cristão ponto, né? de festa junina. Ai, que bonitinho. É uma criança mesmo. Criança inteligente. Não tanto, né? Vocês vão dançar? Quem está fantasiado é você, não eu. Vamos lá? Vamos lá. A pergunta sua de teólogo foi que... Foi uma afirmação. Uma afirmação, ok. Como? Que o cristianismo não é uma religião, ele é a salvação. Não, é um estilo de vida. Um estilo de vida. É um novo Foi nascimento. Isso que você averbou. Sim. Afirmou, ok? Isso. Então, vamos lá. Qual é o maior sacrifício de Jesus? Ele mesmo. Ele mesmo. Se ele se sacrificou pela humanidade, por que então nós teríamos que ter tantos pecados para que cristãos nos perseguissem? Mas Jesus, ele se sacrificou... O sacrifício de Jesus Jesus se não é sacrificou, suficiente vou responder. Jesus se sacrificou não para dar o direito de você continuar vivendo em pecado, é justamente para pagar o preço do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aos porcos. E aí, Jesus ele morre justamente para que as pessoas possam viver uma vida longe dos seus pecados. Em todos os textos bíblicos que Jesus perdoou os pecados das pessoas, ele fala de forma categórica, vá e não peques mais. Em nenhum momento ele fala para se manter em pecado. De Deus. Esse é o grande X. Sacrifício significa ofício de Deus. Ofício de Deus. Isso que quer dizer que é sacrifício. Jesus, ele foi consagrado, não foi consagrado? Foi consagrado pelos 3 reis magos. Jesus foi consagrado também. Não foi consagrado em nada, né? Não foi consagrado. Jesus não foi batizado, ele não teve consagração. Mas no sentido que você está querendo chegar, não é isso que você está querendo chegar. Ele não foi consagrado nas águas. Jesus não foi batizado. Foi batizado como exemplo, é exatamente o que ele diz. Né? Jesus não foi ungido. O texto bíblico diz lá que Jesus ele se batizou não para Bíblia, arrependimento, então. porque ele não tinha pecado, não existe mas sacrifício sim na Bíblia. como exemplo para os outros que tinham pecados. Na Bíblia. Primeiro batismo, quando... Que pena! Graças a Deus, ó, aleluia.
A minha quarta afirmação é que o Espírito Santo é a única manifestação de Deus. Sentiu saudade? Voltei. Não Então, deixa eu muito. te falar uma coisa. Primeiramente, você... O que está na Bíblia mesmo? Um dos 10 mandamentos, não julgai ao próximo, como você não gostaria de ser julgado. Onde está Você escrito disse- isso nos 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 11, não está escrito Vamos isso. lá, vamos terminar. Posso terminar depois? Pode, você mas é que debate? você tem que argumentar o que Ok, está meu escrito, argumento vai né? aqui. Não o que não está. Você acabou de dizer que eu vim fantasiado. Isso aqui não é uma fantasia, é um instrumento de trabalho. Assim como você usa suas instrumentos de trabalho com as suas ovelhas. Eu não vivo Aliás, você veio do aqui evangelho, hoje, eu não ganhei nenhum dinheiro com isso. Você não vive com isso. Você vive como teólogo ou é uma fantasia também? Eu não Porque pra mim é uma vivo, fantasia. eu não Você recebo é dinheiro. O Você evangelho não é um teólogo. trabalho. Assim O evangelho como não é toda um pessoa trabalho. que está aqui Se você está ganha dinheiro com a sua fantasiada. religião, isso é um problema seu. Sabe Na por minha, que que eu não ganho dinheiro com a minha com fé. minha religião? Assim como todo mundo Ela que acabou de está falar. aqui, assim Foi isso que ela falou, que é um instrumento de trabalho Mas dela. se eu não levanto Ele e também coloco no meu Instagram pé, dele. se É, e eu assim por não diante. coloco meu pé, se eu não coloco o meu pé pra fora Mas da minha cama vocês pra trabalhar, vendem os trabalhos. É normal. Você vai me deixar Faz falar? parte da religião. Você vai me deixar falar ou você não? Você vai Pode ficar gritando falar. que nem um... Você vai... O quê? Não gagueja não, fale. Não, não tô gaguejando. Você tá com medo de eu gaguejar? Não, quem vou tá gaguejando gaguejar. é você, Todo fale. mundo aqui está com um instrumento de trabalho diferente, assim como você usa. Meu Aliás, irmão, você ali não não. usa, porque você se diz teólogo, mas eu não vi nada de teoria aqui. Teoria? Eu não sou teórico, né? Eu sou teólogo, é o que você falou. Quem tá usando teoria é você, porque você não tem uma fundamentação objetiva para basear a tua fé, que eu é tenho. absolutamente Sabe por que que eu espiritualista, tenho? que não tem nada que comprove ela historicamente. São só tradições orais. Aqui eu tô aqui na sua frente Tradições hoje. orais. Espiritualismo, ele é subjetivo. Esse é o ponto. Mas se é subjetivo, eu posso falar pra você. Antes que você comece com o papo que vai vir por aí, se é subjetivo. que as nossas entidades são enganadoras. Bora. Porque daqui a pouco você vai trazer as nossas entidades como enganadoras. Daqui a pouco vai vir Maria Padilha, entidade enganadora. Pode ter, filho. Você ficou falando que ela estava com teoria, que ela estava taranã. Então eu vou defender ela que também é de Padilha, assim como eu também sou. Jesus não tem nenhum resto mortal. Jesus não tem nenhum resto mortal. Claro, ele comprovado e ressuscitou. achado. É, ressuscitou com o corpo junto. Agora a Maria Padilha tem. Vai em Sevilha que você vê os ossos dela lá enterrados, entendeu? Porque ela tá morta. E Jesus está vivo? Tá. É exatamente isso que a Bíblia apresenta, que Jesus Ele tá ressuscitou vivendo através e está à de você. destra do Pai. E ele ressuscitou É com o isso. corpo e tudo. Matéria, então já Claro, contradiziu essa... é exatamente isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. Eu não sei. É que o conceito que Mas é o vocês eu tô têm é falando, muito diferente você do tá conceito representando bíblico. todos os cristãos. E Estou você tá até o tempo representando a todo- Bíblia, Não, você a tá palavra representando de você Deus. mesmo que você interpreta. Você está representando você mesmo e a sua interpretação. Quando era Estou pra aqui você tá representando a falando- Bíblia, o Deixa eu cristianismo, a voltar pra palavra minha de educação Deus. E classe, que é muito feio gritar. Mas voltando, era para você estar falando em nome dos cristãos. Defendendo a sua classe, a sua Mas, religião. gente, a Você tá Bíblia é defendendo a sua palavra de Deus, é a base de interpretação. fé de qualquer Segundo cristão. a sua religião. É a base de fé de qualquer... Segundo a sua Mas eu religião. estou falando que é a base de fé da candomblé? É a base de fé do cristianismo. Nem do candomblé eu sou. Então, mas eu não tenho como saber de... Vamos lá. Por que a sua afirmação? Aonde ela está dita? Na própria Bíblia, esse é o ponto. A nossa base de interpretação Novamente. e de comprovação é a Bíblia. Novamente, o mesmo argumento circular. Por que você quer que eu fale o quê? Fala pra mim. Eu quero que, que aí eu vou te agradar. Eu quero que você me prove É? o porquê essa base histórica ela é relevante. A diferença... Só um pouquinho. Não, Ela você é quer que eu te relevante- prove e aí Só fala, espere um pouquinho. Ela é relevante e como a única. Como é que você prova que o seu espírito, eu ele não é bom ou Eu mal? não provo. Eu aceito a todos e amo a todos. Aí que Mas tá. esse é o ponto, Como né? você faz isso? O único Deus, a única Bíblia, a única verdade. Por quê? Quem disse isso? Um livro histórico. Mas esse é o ponto. A Bíblia é possível ser comprovada historicamente, meu amigo. Quando você tem uma comprovação objetiva,
tá? E não subjetiva, ela se torna validada. Esse é o ponto. Agora, quando você trata só dentro da espiritualidade, mas da sua experiência, e a sua experiência ela pode ser diferente de cada um, porque cada um tem uma cosmovisão diferente, então cada um vai ter uma experiência diferente, ela se torna subjetiva e não objetiva, porque ela não é comprovável, ela não tem uma comprovação real existente. Agora, a Bíblia ela é historicamente comprovável. Não, o livro... Só um pouquinho, gente. Não sigo ao Corão, porque os espíritos que não seguem o que eu acredito. Só um minuto. O papel aqui. O livro é histórico. E o que tem? Por que o livro ser antigo torna a única verdade? É justamente por conta da escatologia. Mas quando a gente estuda as profecias bíblicas... Quantos livros existem antigos que não são, como mas por nem exemplo... todos são prováveis. Como não, nem todos querido? são possíveis de ser provados. Um livro de psicologia antigo muda, as coisas mudam. Claro que muda. Tá. A ciência é mutável. Esse é o ponto. A palavra de Deus ela é objetiva e não é imutável. E não poderia, porque... Ela não é imutável. Porque essa é a diferença. Sempre existiu o gays, sempre existiu lésbicas. A Bíblia mesmo diz que as coisas de Deus são loucuras para os homens. Loucuras para os homens. O único burro aqui é você, meu irmão. Benhur, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te falar. Na Umbanda, as manifestações espirituais são conhecidas pelo mar, pela natureza, pelos nossos ancestrais, pelos espíritos. Não tenho problema nenhum em entender a tua forma de acreditar na tua manifestação espiritual. Sim. Só que me dê uma pauta coerente para que eu não acredite na minha e acredite somente na tua. Eu não estou falando que a sua fé ela Essa não é é a tua verdadeira. salvação. Esse é o ponto. É o que vocês talvez não estejam entendendo. Eu nunca falei que ela não existe e que ela não é real. Eu entendo que os espíritos que vocês creem, eles existem. Eu não creio que eles vêm da parte de Deus, do Deus que eu acredito. Você entende a diferença? Por quê? Dentro da base da fé cristã, a gente tem um conceito que é baseado dentro da Bíblia, sobre pecado, sobre arrependimento, sobre tudo isso. E nem sempre os espíritos que vocês creem, eles trazem essa mesma pauta sobre arrependimento, sobre uma transformação de vida. Como você tem essa certeza se você nunca viveu esse lado? Não, é porque assim, você já viu Deus? Vamos lá. Você já viu Deus? Nunca vi Deus. Você já viu Jesus Cristo? Nunca vi Jesus Cristo deixou a assinatura dele aí, alguma forma, para você acreditar nele, que ele existe, ele existiu? Exatamente, mas a gente fantasia, é baseado... O que eu percebo de você é baseado. Você está vendo como você tenta argumentar e na hora que eu vou falar você tenta pagar de pactão? Não dá, irmão, não dá. Fica em paz. Bom, eu queria te fazer uma pergunta. Quando o Espírito Santo age no corpo de alguém, é uma cooperação espiritual ou uma submissão degradante? Onde que você vê o Espírito Santo agindo? No corpo de alguém, virgem, né? Engravidou do dedo. Ele colocou lá, mas você não vê... Pegou e veio uma virgem. Não vê uma possessão. Vocês não têm possessão dentro da religião de vocês? Eu não tô de possessão, qualquer outra coisa do tipo. Mas você acabou de trazer esse ponto. Não falei. Claro que é. Quando você fala quando ele age no corpo de alguém, isso é possessão. Se eu te possuindo, não tô te possuindo. O Espírito Santo é isso que você está querendo trazer. Porque se ele vai lá, ele está trazendo uma possessão. Igual nas suas afirmações sem sentido. É isso que tá pegando ocorrendo. Sem sentido pra você, meu irmão, porque você não soube responder nenhuma. É simples. Não soube responder do quê? Olha o que eu te falei ali. Você até achou que era da Bíblia. Falta de estudo seu. Quando que eu falei que era da Bíblia? Volta e vê. Eu não falei em momento nenhum que era da Bíblia. Mas me responde aí, quando ele age sobre o corpo de alguém, é uma submissão degradante ou uma cooperação espiritual? A pessoa ela só tem o contato com o Espírito Santo se ela entende quem é o Espírito Santo. Primeiro ela precisa compreender a verdade de quem ele é e manter o contato com ele. Essa é a diferença. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Essa é a atuação dele. Mas não existe uma possessão, não existe um toque mágico como você está querendo idealizar. Esse é o ponto. Eu não estou falando sobre incorporação ou qualquer outra coisa do tipo. Não existe um toque mágico dentro da Bíblia como você quer idealizar. Esse é o ponto. Recebe e cai no chão, a ação do Espírito Santo não é dessa maneira. Como assim? Como é que é? Na igreja, né? Receba o Espírito Santo, pá, empurra a pessoa cai. Mas eu tô falando que é bíblico? Acabou de falar, dentro de uma igreja. E quem disse que isso é bíblico? E tudo que tá na igreja é bíblico? Pertence a Deus? Meu irmão, se a pessoa dentro de uma igreja... Se a pessoa dentro de uma igreja não acredita... Se não tem coisas bíblicas, não é uma igreja cristã. Existem vários ataques que muitas vezes são completamente incoerentes. Todo mundo está dizendo, ele é teólogo e eu como formado em teologia, que por sinal tirei notas baixas em alguma disciplina, mas eu posso afirmar que existe teologia apologética, existem várias formas de teologia. Saraceni organizou a teologia de Umbanda, por exemplo. Então você pode estudar a religião como um fenômeno e não o puxando para mim. Então esse é o primeiro ponto. Quando a história do Espírito Santo, vamos para o grego, é o Paracletos que você cita ou... de uma forma, uma visão sua? Cara, eu não sou bom de grego não, para ser honesto. Pois é,
Calma lá, ele está estudando. A referência do Espírito Santo usa-se essa palavra, paracletos, não é? Só que existe algo dentro da teologia chamado teofania. Sim. Por exemplo, a rocha de Meribá é um exemplo. Pô, eu me sinto até mal, né? Satanista falando da Bíblia. Mas enfim. Mas isso é legal, porque é um debate que dá pra gente ir, porque a gente vai falar dentro daquilo que a gente está falando. Eu acho muito antibíblico essa afirmação. Por quê? Porque existiam as teofanias. A rocha de Meribá, a coluna de fogo, a sarça ardente, eram outras manifestações antes do chamado derramar desse Mas a Bíblia ela já cita a ação do Espírito Só que Santo você põe muito como tempo única. atrás, né? Só que você ela não põe fala como que eram a outros palavra espíritos, única, né? Na afirmação é que é o problema, torna ela problemática. Eu não estou discordando, mas estou dizendo que a afirmação ela torna-se antibíblica por uma palavra. Mas é o que eu falei, que ela é a única manifestação de quem? De Deus. Deus. Então, e o Espírito Santo é parte da Trindade, segundo o que a gente aprende dentro só do contexto bíblico. Então, Trindade então a gente traz dentro disso. Trindade está dentro de uma doutrina que foi trazida em que século? Pensa nisso. Eu já entendi o seu ponto, né? Mas é bem legal. Foi bom, valeu. Essa é a diferença do cara. O cara vem, traz um argumento, a gente troca uma ideia, conversa, é simples. Tá. Quero que você me explica. Primeiro, não é discordância, desculpa. Primeiro, deixa eu falar o meu ponto. Claro, pode falar. Não me interrompe. Bora. E aí você me fala. Você fala da Trindade, que Deus é a mesma coisa que Jesus, que é a mesma coisa que o Espírito Santo, correto? Então você me fala que Deus veio à Terra para engravidar dele mesmo, para daqui 33 anos, ou sei lá quantos anos, ele morrer para salvar dele mesmo, para daqui 3 dias ele vai renascer para salvar a gente dele mesmo. É isso aí. É isso. É. Eu não vou falar Vai responder? Eu não vou falar nada. Senta. Agora, já falou, agora eu posso responder? Não. Calma, eu não terminei. Você acabou de levantar e não terminou, uma irmão. coisa Aí que ela você está sendo contraditório. Eu também sou. Você ia levantar. Igual você, E aí agora eu vou responder. Igual você, Posso pastor. responder? Claro. Então, maravilha. Jesus. Sabor, pastor. Deus. Sabor. Vamos lá, posso responder Claro. agora? Deus, ele é um Deus que dá liberdade para que as pessoas façam suas escolhas. Quando ele cria Adão e Eva nesse sentido e eles pecam, aí é uma questão que eles pecaram e Deus, ele não pode ir contra a sua própria natureza. Mas qual que foi Esse o é pecado de Adão e Eva, por exemplo? Me Eles explica. simplesmente desobedeceram a lei de Deus. Comer uma maçã? E isso é uma rebelião. Quem disse que era uma maçã? Onde Um você viu isso? fruto. Não tem... Comer Era um fruto? É, mas esse fruto não tem relação só com a comida. A sua interpretação, se for baseada só nesse sentido de comida, está errada. Mas é sim Mas no aí é um sentido pecado de falho, né? se rebelar contra Deus nesse sentido. Pastor, E aí há uma consequência para o pecado. Você perguntou e Tá, eu eu preciso já responder. entendi. Não, você não entendeu, porque eu não cheguei no final da Então resposta. chega no final. Então Deus, ele quando Deixa ele permite falar, tudo gente. isso, se quiserem tirar, Não, façam o que deixa vocês ele quiserem. falar. Vocês são livres para Porque isso. ele começa, Deus ele não deu a termina. liberdade para vocês. Porque senão ele vai falar sempre que a gente não deixa ele terminar. Então deixa ele contar. Deixa ele. Deixa. Continua. Então Deus deu a liberdade para que as pessoas façam as suas escolhas, mas isso não quer dizer que escolhas têm consequências. Quando você faz as suas escolhas, elas não podem ter ônus e bônus? Todos nós. Exatamente. Mas Deus é onipotente, onipresente. Mas ele é um Deus de Pastor, liberdade, irmão. Você queria que ele criasse máquinas que fizesse exatamente tudo Pastor, bonitinho, regradinho nesse eu vou te sentido? perguntar só uma coisa. Quando você fala, né, os cristãos, eu estou falando pelos cristãos aqui, porque eu acho que eu estou falando mais que você nessa parte. Quando você fala, os cristãos diz que Deus é onipotente, o criador de tudo, de todos e de tudo que vem aí no mundo, certo? Como que você quer limitar Deus ao Espírito Santo ou a Jesus Cristo? O Espírito Santo é parte da Trindade, é Deus. Então tem diferença, porque quando a gente vai orar em nome de Deus, do Filho e do Espírito Santo, existe uma separação, onde tem Deus um movimento, Jesus um movimento e o Espírito Santo outro movimento. Cada um deles trabalha em questões da vida do cristão aí. E eu acho que eu, vendo isso, sendo macumbeira, tenho mais consciência do que você. Não Então, assim, não faz sentido... Não tem porque você não conhece a Bíblia, né? Você não nunca leu. faz sentido você colocar Nunca leu. Deus como uma pessoa se você tivesse que é lido, você limitada saberia que em não uma é bem categoria assim, com o né? Espírito Santo. Hã? Você está colocando Deus Tem como... mesmo. Não, você está colocando Deus, o seu Deus, como o Espírito Santo. Porque você está colocando ele... Não Não é. é? É Porque o que tá você- na Bíblia. Não é. Sabe
sabe por quê? Porque quando vocês estão rezando, Meu vocês chamam Deus o do nome céu. de Deus primeiro. Vocês não chamam o nome do Espírito Meu Santo. Pai amado, a Bíblia A deixa bem menos claro que o você Espírito esteja- Santo é Não, Deus. não, Isso é não. bíblico, isso está dentro do Não contexto é bíblico. Mas você já leu a Não Bíblia? é bíblico. Você Tá já na leu a Bíblia Bíblia? que- tá na Bíblia que Deus é o Espírito Santo? Tá sim, tá na que Deus Bíblia. é A Bíblia Jesus Cristo? aponta. Nossa, Sim, então tá na a Bíblia Bíblia. se contradiz muito. É que porque você fala não que é leu. Jesus Cristo e depois Como o é que Espírito você Santo. pode dizer que algo é contraditório se você nunca leu? Essa menina aí, pelo amor de Deus, ela só fala e não fala nada. Fala aí, meu irmão. Novamente. Vamos falar de Mateus. Fala. 7,16, é isso? Não sei o que você quer falar. E pelos frutos vos conhecereis. Sim. Ok. Isso significa que Fala mais perto do micro. Isso significa que o caráter de cada ser humano, ele é importante, para Deus. É verdade. O caráter de cada ser humano. Sim. O caráter individual de cada um, ele difere pela religião ou pelo amor que ele tem a Deus? A Bíblia ela ensina que nós somos conhecidos de fato pelos frutos. Só que esses frutos, em Gálatas 5, ele aponta que são os frutos do Espírito Santo. Em outro momento, por exemplo, em João, Jesus fala que o Espírito Santo é que nos convence a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Ou seja, ele é que coloca o sentido de moralidade dentro do ser humano, do que são os frutos. E os frutos em Gálatas 5 apontam que é bondade, longanimidade e assim por diante. Então são atos de bondade que vêm da parte de Deus. A bondade de cada ser humano. Então, vamos aqui qualificar uma questão importante. Já depois eu acrescento. Se nossos irmãos, porque perante Deus, todos nós somos irmãos. Se nossos irmãos, sejam eles satanistas, macumbeiros, umbandistas, se eles tiverem caráter e o apelê, que na nossa religião, Yorubá, tradução africana, nigeriana, nós chamamos de uapelê. Se essas pessoas tiverem caráter, elas podem ser próximas de Deus, elas podem conquistar o caminho da salvação. Você acha que o ateu, se ele crê em Deus, se ele não crê em Deus, mesmo com boas ações, você acha que ele seria salvo? Não. Qual é o critério de salvação segundo a própria Bíblia? Mas a Bíblia fala que a pessoa será salva. Não, ela fala que será salva por um motivo, e ela diz. Qual é? Qual não é é esse pelos motivo? frutos. A Bíblia deixa bem clara, quem crer em Jesus Cristo será salvo. Isso é o que está na Bíblia. Quem crer em Jesus Cristo. É simples. Mas Deus, olha só, em diversas culturas ele é conhecido como outros nomes. Javer, por exemplo. Sim. Então nós não podemos averbar. Só que a gente precisa fazer uma comprovação. Jesus. Mas assim, nós podemos sim dizer que a bondade das pessoas pode levá-las até Deus. Sim, isso concordo. Independente dessas pessoas entenderem do cristianismo ou não. Eu concordo. A ação bondosa, porque assim, se a gente for partir do princípio que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, independente da crença que ele tem, quando fala em imagem e semelhança não é física, todo mundo sabe disso, é no sentido daquilo que Deus representa, de amor, de graça, de bondade, etc. Ou seja, todo mundo tem na sua essência, na sua configuração inicial, essas características, esses atos. Então, nada impede de isso ser levado até Deus. Primeiro porque a Bíblia diz que Deus escreveria a sua lei dentro do coração daquelas pessoas. Existe maldade no coração do homem? Claro que acredito. Seja ele cristão? Acredito sim, com certeza. Ok. Então, todo ser humano é mau e é isso que a Bíblia diz. A bondade de cada um contribui para que eles sejam salvos, não é isso? Pode contribuir, não necessariamente vai Amaremos torná-los uns aos salvos. outros como vossos amigos. Essa é uma parte importante. Bom, obrigado. Okay. Bom debate, gostei, viu? Valeu. Qual Deus? Faz seu corte aí, cara. Qual Deus? Eu não preciso que eu tenha mais seguidor que o senhor. É bom pra você, meus parabéns. Mas é o que você está tentando fazer. Senhor contador, qual é o verdadeiro nome de Deus? Qual é o verdadeiro nome de Deus e por qual Deus que o senhor se refere? Qual que é? Fala pra mim. Ué, você quer trazer Isso o foi seu uma pergunta, ponto? só os tolos respondem uma pergunta com outra. Onde? Então Jesus era tolo? Jesus, em todos os seus debates Qual com os é o fariseus, nome de respondia com uma Deus? pergunta, Até né? porque Jesus não é o nome de porque, Deus. infelizmente, tem Qual é o nome de Deus? Yeshua, pode ser chamado, e ok. entre outros Qual é o nome nomes, correto, né? então? Aí Então pode ser depende, né? chamado Depende de outros nomes? da língua que você mora. Então o pessoal da África pode chamar de Ilha do Mari. Pode chamar, Então nada tudo impede. certo. Ótimo.
Então Só que a tá gente tem que maravilhoso. comprovar se esse espírito realmente procede de Deus Sim, ele é do sentido, mar no sentido geral, porque a gente volta para aquele mesmo ponto, sobre a questão de moralidade. Sim, que tem ele é do coisas mar que e são prega. imorais. Ele é do mar- se o ele é do espírito mar e ele prega. traz coisas que são imorais, ele não tem como ser de Ó, Deus. eu sou o pai de Esse é o santo da- ponto. Eu sou o pai de santo. É simples. Eu sou o pai de santo da Andrea Surak. Bom para você. Você viu Ou ruim pra ela, não sei. o quanto ela provou para todos aqueles pastores que ela debateu que ela tinha mais amor do que eles. Eu concordo que aqueles pastores foram bem agressivos mesmo. Não Mas tenho eles como tinham mais discordar. inteligência que o senhor. Mas aí que tá. Não considero. A questão base, Até porque eu acho a que meu questão QI é bem base maior do que o deve seu. Ser. Foi visto. Foi Deve visto, eu ser. tenho um laudo que comprova, eu acredita? imagino. Mas como é que Você o senhor tem? Viu? O senhor viu o meu? Então, não sei, vamos comparar. Não, mas tá, Traz tá lá, lógico, joga lá. Tá lógico. Porque você está querendo colocar Tá o meu nível lógico. intelectual em pauta, Mas foi só o que senhor você não falou, trouxe nada. Foi o senhor que falou. Volto a te dizer. Enfim, voltando pra pau. Ué, Né? quem falou que os outros são O mais senhor se inteligentes contradisse. que eu? Ah, tá vendo só? O senhor se contradisse. A sua audição a ou tá todos- ruim ou você é O senhor se hipócrita. contradisse a todos os momentos. O senhor me chamou de picareta porque o senhor não tem argumento. Então, contador, pra gente concluir, pra concluirmos, eu acredito que o senhor precisaria de mais preparação para esse debate. Eu acho que as tuas pautas foram vazias e você não domina a questão da espiritualidade. Você domina Da a mesma questão maneira, da Malagueta, história. que Então eu te você- elogio. Sim. Te elogio. Né? Pela história, por ser um historiador, talvez eu te elogie. Agora, como uma pessoa para defender o nome de Deus, zero. A minha quinta afirmação é: sem arrependimento não há salvação. Voltei. I'm back. Então, eu vou voltar naquela cantora? mesma coisa que eu falei. Se Deus é onisciente, onipresente, tudo, como é que eu vou me arrepender de uma coisa que ele já sabia que eu faria? Estou me sentindo, na sua fé, uma marionete O do fato de Criador. Deus saber não te isenta Então, por das que que tuas ele gastou escolhas. um espírito, criou uma alma, jogou no mundo para fazer o que ele já sabia que faria e depois castigar Mas aí e falar, você bem está feito. tentando jogar a culpa para Deus das suas próprias escolhas. Não, Você o Deus fez da as sua escolhas. religião. Só que o Deus da minha religião é um Deus que dá liberdade para que Mas ele você já faça sabia, as não suas são escolhas. escolhas, já é uma Claro que previsão são. de Deus. O fato Gente, de eu ter um resumindo, filho e meu filho cristão, ele vai cometer te erros induzir a acreditar não no significa que, ele que eu acredita, sei. Cristão não tem argumento. Ai, e meu essa é a Deus do céu. base de todos os cristãos. Eles sempre no final vão querer fazer a gente acreditar no que eles acreditam. Eles negam ciência, negam fatos históricos. Não negamos ciências, e não negamos fatos sempre- históricos. Principalmente porque a Bíblia é Cobra um livro falante histórico, existe? né? Matusalém, 900 anos vivo, existe? Meu amor, isso Tá aqui negando é a bíblico, ciência, né? meu amor. Até Não. mulher trans é A explicado na ciência biologia. nega a Deus. Essa é a diferença. Esse é o ponto. A Bíblia, ela E não qual é é um o livro estudo que ganhou científico. o prêmio É um livro Nobel, que espiritual foi a que fala partícula de sobre Deus? Deus. A ciência E ela nega o não está Deus te ensinando assim. Se cristão, você mas uma quiser partícula souber sobre criadora ciência, que deu origem tem que ao fazer universo, uma não. faculdade na área científica para você estudar ciência. A Bíblia não trata sobre isso. Mas é só Aqui é o você ver ponto. notícia, é E- só você abrir livros, até na escola. mas é uma A gente ciência aprende que diferente, né? cobra A não gente sabe fala. disso. Não é o tipo de ciência que ela está Virgem tentando engravida, trazer. meu bem. Isso São você tá falando que diferentes. você é a favor da ciência, que Sim, anda junto com a religião. gente conhece a ciência e existem É muitas o que eu tô coisas falando, científicas que são resumindo, essa é a comprováveis. tática do Ajuste fino, evangélico. cosmologia cristã, É um uma debate pancada mais que onde são você expõe seu possíveis de ponto ser de vista e comprováveis. exibe pro público. Diferente de tudo aquilo que Porque você está o cristão, no final apresentando, das contas, Natasha. ele nega Nada. a ciência, nega a história. Gente, e ela vai ele só fazer uma impõe a verdade palestra, dele, Mr. goela abaixo, Palestrinha. como vocês podem ver. Obrigada, gente. Fala com a Nath de coração. Como diz o bruxo Malagueta, né? Oi, contador, tudo bom? Bora. Vamos lá, você é pai? Sou. Também sou mãe. Você fala muito sobre arrependimento, correto? Sim. Se tivesse um assassino que perante a igreja, eu não quero que você fale sobre Bíblia para mim, porque eu não acredito. A gente está falando sobre espiritualidade. Bora lá, manda lá. Você fala sobre arrependimento, correto? Uhum. Se arrependesse ou um assassino, por ele se arrepender, você deixaria ele ser professor ou andar com seu filho? Olha, o arrependimento dele é com Deus, Ah. entendeu? Quem vai perdoá-lo a respeito dos seus pecados e tudo mais é Deus. A gente Mas vive não na... foi essa pergunta que eu fiz. Pô, mas eu não, vou terminar, mas não né? foi essa É pergunta que eu difícil fiz. conseguir concluir um eu raciocínio. não tô concluindo desde a hora que eu sento aqui que você não Então, deixa mas eu você terminar. perguntou e eu tô respondendo. Aí não- você eu fala não que não é tô- a pergunta que eu você não fez, tô mas eu não falando, cheguei eu nem, tô falando nem a sobre concluir o raciocínio. arrependimento. Pô, mas é isso que eu vou responder, se você deixar, entendeu? Vai ficar mais fácil, né? Então, Deus é quem vai perdoá-lo dos seus pecados e se ele vai ser salvo ou não por isso. Agora, a gente vive dentro de uma sociedade humana. Primeiro, o cara tem que pagar pelo crime dele. Agora, se ele vai sair vivo da cadeia, aí é uma outra história, porque a gente sabe que a maioria dos... eles nem sequer saem vivos dentro de uma penitenciária. Então, se ele vai ser
Se a escola contratou ele para ser professor do meu filho, o que, que eu vou fazer? Mas Eu não vou perante tirar Deus, ele da escola? Perante o seu Deus. Lógico que se não, ele gente. se arrependeu... Eu pago uma boa escola para o meu filho, para ele ter uma boa educação. Eu simplesmente vou lá e tirar o garoto da escola, porque a escola compreendeu que ele está ali trabalhando. Agora, se ele fizesse alguma coisa com o meu filho, é uma outra situação. Porque a Bíblia apresenta que a ira pela injustiça não é pecado. Esse é o ponto. Você não está respondendo o que eu te perguntei. Acabei de responder. Eu não tiraria. Não foi isso que ela perguntou? Se eu ia tirar? Eu falei que não. Ah, então você deixaria o seu filho com um pedófilo, um assassino... Meu bem, a escola está lotada de professores e alunos. Então ele vai estudar todo mundo? É isso que não tem sentido. Meu filho tem 14 anos de idade, ele sabe como agir, Tá, entendeu? eu sou mãe. Agora, eu não concordo, infelizmente, isso daqui eu estou falando humanamente, como você falou, você não crê na Bíblia, então a gente vai falar sobre ser humano, como humano. A gente está aqui para falar sobre espiritualidade, Não, mas você sobre acabou Bíblia. de falar que não está falando sobre Deus e nem nada disso, então para eu pautar o que eu estou falando, eu tenho que falar sobre Deus. Como é que você tá? Tudo bem? Tá calmo? Benhu, Mas você nem sabe quem é, Benhu, quem não é. a minha religião, ela prega evolução espiritual. A tua religião perdoa? Não, óbvio que não. Eu não tenho perdão sobre... Mas os seus espíritos, Olha só, o que eles fazem? essa semana passada... Não, tô te perguntando. O que eles fazem? O que eles fazem nesses casos? Eu quero, Existe uma dúvida existe genuína. Um ponto que eu não posso falar, mas no Rio de Janeiro agora uma menina menor de idade por 4 adultos e um menor de idade. Sim. O que você acha que os espíritos justiceiros fazem Não, com é isso que eu esses quero 5? saber. Eu quero que você me responda. Foi o que eu te perguntei. O que você acha que é justiça para eles? Porque são os espíritos que você crê. Isso que eu quero Não, saber. o que você acha que é justiça? É isso que eu quero se você saber. ficar sem Responda. braço, se você perder seu braço, é uma justiça? É uma justiça? Mas se depende você da acredita situação, na cura do teu né, espírito, cara? o que importa o braço para você? Depende muito da situação. Por que eu perdi o braço? O que importa o braço? Qual foi a razão? O que me levou a perdê-lo? Você acha que é uma punição de Deus para você perder um braço? Não. Eu acredito na cura do meu espírito, não é isso que você acredita? É. Então, a minha religião, ela prega a evolução espiritual. O espírito que vem podre, ele tem tempo de evoluir a um ponto de não falhar mais. Mas existem então, pontos... uma pessoa que cometia erros, ela evolui e ela deixa de ser mal. É isso que o seu espírito, nesse caso, faria? Existem pontos espirituais. Essa é a pergunta. No caso do estuprador, como você disse, eu jamais deixaria o meu filho ao lado de uma pessoa que já estou perguntando sobre os seus espíritos. O que os seus espíritos fazem? Meus espíritos também não. Para essas pessoas não tem evolução? O que você quer para um pedófilo? Ué, mas você quem deixaria tá seu filho ao lado de um pedófilo? Que os seus espíritos pregam evolução e que eles são bons. Meus espíritos pregam a você evolução disse e isso. justiça. Não, você acabou de falar sobre evolução. Existem. Tamo junto. Mas é isso que é engraçado. Vocês trazem um ponto, aí ela pede, não pode falar da Bíblia. Só que é exatamente isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta perdão, mas ela não isenta as consequências. Toda pessoa que peca precisa pagar pelos seus pecados e a Bíblia ensina isso de forma muito clara e categórica. Davi, por exemplo, ele pecou, adulterou, matou um homem de forma errada e inconveniente e ele sofreu as consequências de cada um dos seus pecados. Tanto que o seu filho traiu ele, dormiu com a sua esposa em público diante de todo mundo, ele morreu na mão de uma mulher que ele nem sabia que era. É simples. Deus apresenta a mesma coisa que vocês estão querendo dizer. Existem similaridades religiosas. Existem similaridades. Cristianismo, budismo, ifaísmo, tudo termina com ismo. Seguir, Tem muita coisa que termina com ismo e nem sempre são boas, né? Seguir uma doutrina religiosa, mas nós estamos falando de religião. Nós estamos falando de outro tema. Seguir uma doutrina religiosa. Dentro da Bíblia, nós temos diversos fatores como incenso, mirra, a religião, cujo qual foi subjugada de uma certa maneira aqui. Muitos aqui usam incenso, muitos aqui se batizam dentro das suas religiões. O que acontece é que as religiões são as mesmas. Todas as religiões, elas levam a Deus. Só que cada um, sim, a sua imposição não é a mesma imposição de Deus. Não são todas as religiões que levam a Deus. E esse é o problema do mundo, porque essa ideia não tem sentido nenhum. Averbações humanas não levam até Deus. O que leva a Deus é a fé de cada homem. Não é bem assim. Não é bem assim. É sim. É por isso que a gente volta à questão do espírito, entendeu? Se você não é cristão, mas você chama por Deus, você clama por Deus, ele não vai vir? Já estou até cansado. Ele não vem? Ele não atende os seus filhos?
Nós estamos falando que todos os seres humanos são filhos de Deus, independente de qualquer religião. Nós não discordamos disso. Nós não discordamos disso. Não tem isso na sua religião. Nós não discordamos disso. Não tem isso na sua doutrina. Claro que tem, Se você meu irmão, ama o teu semelhante, então tu ouve o teu semelhante e compreenda o teu semelhante. Mas porque eu amo o meu semelhante, então eu tenho que corroborar com tudo que ele faz? Eu tenho que aprovar tudo aquilo que ele faz? Não é colaborar. É corroborar, né? Respeitar a religião é isso que eu tô falando. Pessoas. Eu amo o meu semelhante. Você falou sobre amor. Você vai amar aquelas pessoas que praticaram mal contra os outros? Ué, mas eles falaram que não pode. Ele acabou de dizer que não. Eu não posso perdoar Você é meu semelhante, com certeza. O que eu estou dizendo é similaridade religiosa. Não é porque nós temos fés distintas e a gente vai debater disso que isso vai ser diferente. Existe batismo na Umbanda, existe batismo na Quimbanda. Existe batismo em toda religião. O que é batismo? Batismo é novo nascimento. Não importa, é o método que está escrito na sua Bíblia que você está contradizendo não agora leva, nesse momento. Não leva a Deus, não leva. Cristo não foi batizado agora, pelo amor de Deus. Foi batizado. Quando eu falei que não foi? Ele foi batizado. Então, Cristo foi batizado. Mas Cristo foi batizado porque pecou. De batismo religioso. Ele foi batizado porque pecou ou como um exemplo? Cristo não precisa pecar. Mas ele não precisa porque ele não pecou, né? É o que a Bíblia apresenta. Não é questão que Cristo pecou ou não. É isso que eu estou dizendo. Você está falando sobre batismo e não tem nem sentido sobre o batismo que você está falando. Similaridade religiosa. O que você não compreende. O fato de haver similaridades não significa que são verdades. Isso é sincretismo. A sua doutrina cristã, ela não consegue enxergar nas outras religiões a similaridade que nós temos com Deus. Nós temos muitas similaridades. Vocês empanham o seu Deus para nós como se ele fosse onipresente. Mas o Deus onipresente também nos ama. E Deus é onipresente, Deus é onisciente, e não são todas as religiões que levam a Deus. Permite que nós cultuemos os nossos cultos. O Deus onipresente, ele permite tudo, porque ele é onipresente. Deus está vendo a todos nós, a cada um de nós aqui, e Ele é testemunha de cada uma de nós. Nós estamos falando de Deus, então vamos falar de Deus, o Pai de todos. Se você, vindes a mim, aquele que tem fome, vindes a mim, aquele que tem sede, vindes a mim. Então, se um bandista vai até Deus, ele por não ser cristão, ele não vai alcançar Deus. Todos, no final, vão alcançar a Deus. E o julgamento só cabe somente houve arrependimento? ao grande Senhor Supremo. Houve arrependimento? Se não há arrependimento dos pecados, você não vai chegar à salvação. Existe e eles estão pecando, e se não se arrepender, também não vai receber a vida eterna. É simples. Você está confundindo, meu irmão, e você está confundindo o fato de as pessoas serem pecadoras e errarem, como se elas fossem santas e perfeitas. Não é minha religião, não. Você está dizendo, são palavras que você está colocando. Não, o que eu estou dizendo. São servos da tua doutrina, são cristãos. Bora, palestrão. Vamos lá, Benhur. Vamos lá, meu irmão. Vamos voltar para o tema aí. Sem arrependimento não há salvação. Segundo a Bíblia, certo? Segundo a Bíblia, claro, a gente está tratando disso. Vamos voltar de novo lá para Jesus na cruz. Teve a salvação de um dos crucificados do lado dele. Sim. Naquele momento ele se arrependeu? Qual foi a frase dele? Você conhece mais do que eu. Ele falou, Senhor, lembre-se de mim quando eu estiver no teu reino. E onde tem isso é um arrependimento. Se você prestar atenção no relato ali histórico, tem uma discussão entre... Vamos pelas palavras. Porque assim, se a gente pegar... Tem uma discussão entre os dois presos. Um acusa Jesus e ele fala, desce daí, se você é Deus, desça daí e salve a todos nós. O outro o corrige, dizendo, olha, você tá... Ele reconheceu Jesus como Deus. Reconheceu Jesus, como se arrepender. Deus. E aí, mas quando a palavra, quando ele fala, Senhor, lembre-se de mim, ali é o arrependimento. Não, como é seu nome? Desculpa. Eu sou Felipe. Felipe, quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de uma palavrinha que chama metanoia, que é uma mudança de pensamento, é uma mudança de ação. Agora, quando a gente vai falar, como que a gente sabe quem se arrependeu ou não? Como você disse. Como a gente sabe que alguém se arrependeu ou não? Como a gente sabe? Vamos lá, como você acha que os outros sabem, né? Porque é de acordo com o que você acha agora, não é sobre a Bíblia. Se a pessoa está livre, mas é sobre a Bíblia? Que não é o... vamos lá, calma aí, deixa eu responder. Mas então, cara, se eu falo sobre a Bíblia, mas o problema é que eu te pergunto sobre arroz, você me fala sobre feijão. Só que a metanoia, a palavra metanoia está na Bíblia. Onde é que não está? Ok, mas vamos colocar nesse momento. Que é justamente uma mudança de pensamento, uma transformação completa, mudança de uma conversão. E arrependimento são diferentes.
Claro Como que se pode não, se concluir cara. que ele se arrependeu? Não é Por exemplo, diferente. vamos colocar ali que ele está na cruz, ele é um ladrão. Que ele se arrependeu dos atos Irmão, dele. quando você se entende? arrepende, você muda o seu pensamento. Se você é um cara que é um criminoso, que é ladrão, Mas a mudança e de você se arrependimento, arrependimento, isso é mudança de pensamento mudança de ou não? pensamento, ela abrange muita coisa. Não, eu posso irmão, pensar sobre você tá uma vertente equivocado. política, depois eu pensar em ser outra. É uma mudança de pensamento. Você entende? É, mas isso daí a Você gente entende? encaixa num contexto. É assim que a gente lê uma Ok, história, um ok, livro. Todo livro tem contexto. Não consigo finalizar. É difícil. É assim mesmo. Vai lá, irmão. Manda bala. Vamos lá. A gente geralmente tropeça nos anacronismos. Sim. Então a palavra que a Bíblia usa é arrependimento. Sim. Só que hoje existe um termo científico para isso, dissonância cognitiva. Uhum. Aquele momento que eu sei que é errado e faço. Tipo, eu sei que vai dar merda isso aqui, eu ainda assim eu vou fazer. Mas aí tipo, a gente depende do sentido de errado, só né? que aí tem... Não, É, porque, por independentemente, exemplo, você vai fazer do que você trabalha, desculpa? Eu sou físico. Você vai falar uma informação que você sabe que não está certa. Isso vai te trazer alguma consequência negativa no sentido de salvação? Claro que não. vai. Não. Calma. Eu nem cheguei nesse esse é o ponto ainda. ponto. Não cheguei nesse ponto da salvação. Eu tô falando do conflito interno que gera o arrependimento. E a Sim. palavra arrependimento, na verdade, é o que hoje A gente só ciência estou trazendo entende. essa analogia justamente porque a gente vai Sim. ligar mais ou menos esse ponto. Chegando ao ponto de salvação, aí vem o caráter religioso que vem por trás da dissonância cognitiva, ou o contrário. Sim. A salvação, ela é só para quem carrega uma crença fixa em uma religião. Em Cristo. Independentemente, porque realidade, ela é algo completamente subjetivo e a neurociência mostra isso daí. É porque cada pessoa enxerga o mundo de uma maneira. Porque cada pessoa tem a sua cosmovisão diferente uma da outra. Se você fizer uma endoscopia, não estou falando de pecado. Se você fizer uma endoscopia e óbvio que você vai ser sedado, você vai ter uma percepção de realidade diferente. Com certeza. O religioso Já fiz ele várias. tem uma percepção de realidade, cada um tem uma percepção, por isso ela é subjetiva. Valeu, meu irmão. Bonzão. Gostei. Se um dia a gente fizer um debate mano a mano, vai ser legal. Ó, bem ruim, que eu não esqueço por causa do filme, Fiz com né? chileno. Aqui. Bora, desculpa, Natasha. Voltando, Ben-Hur, que eu não esqueço por causa do filme do Joseph Morgan, né? Que ele tem a bundinha de fora e peluda, né? Mas pra Ali finalizar... só fica pra minha esposa ver mesmo. Eu tô falando do cara do filme, hein? Não, que eu tô falando que vai que o Ben-Hur aqui também tem. Vamos lá. Vai, Natasha, manda. O que você quer falar? Só pra finalizar, né? A gente tá no fim do debate, tal. Eu queria deixar essa palavra não só pra você, mas pra todos os cristãos que assistirem, Por favor, que é deixe. sobre essa questão de escutar a religião do outro. Eu aprendi isso com a minha mama de Quimbana, né? Moadina Pemba da Sete Saia, meu tata em Galipemba, que é só fale da sua religião quando estiver disposto a ouvir a do próximo. A Anitta também citou isso, né, num dos shows dela, beijo, Anitta. E aí, entendeu? É sobre isso. Você não pode, o problema dos cristãos é querer colocar, como eu já falei em outras pautas, é a verdade absoluta, mas porque tá na Bíblia, mas tem tanta coisa que é histórica. A gente tem aí os Itãs da Nigéria, que também são registrados. A gente tem muita coisa que é histórica, só que isso é a minha verdade. E a gente tem que entender que cada ser humano tem a sua verdade dentro da sua fé e dentro do que aconteceu, diferença na nossa vida. A gente, é óbvio que a Entendeu? gente num debate como esse, a gente não está aqui para ficar ouvindo, né, nesse E nem sentido. ficar brigando. É claro que numa oportunidade de uma conversa, um diálogo entre duas pessoas, eu vou ouvir, até porque eu sou um cara curioso, eu gosto de aprender, gosto de você ouvir. é Não teólogo, vejo nenhum você problema. tem que fazer isso. Entendeu? Só que assim, tenho você muitos entendeu o que eu quis amigos te dizer? umbandistas e para mim é tranquilo, a gente Kimbanda conversa também sobre faz parte, isso, é que é uma muito outra legal, religião. eu não Mas vejo você problema. entendeu mais ou menos Só que eu o que eu tenho a quis minha te fé. passar? Porque aqui eu falei, desde o começo, você está representando os cristãos. Tô Então eu acho que o representando seu os papel cristãos e como a palavra cristão de Deus. representando, você está representando não só a Igreja Batista, você está representando a Universal, a Deus é Mundial, mais, ali nem é a igreja, Assembleia. ali é Eu seita. também odeio de Macedo, meu Ali é ex-marido seita. virou da Universal. Entendeu? Mas Ali não é voltando, religião. é sobre isso. Eu acho que o cristão ele tem que aprender a ouvir mais. Sabe? Assim, eu quero falar de Jesus, então vamos escutar sobre a história da Padilha. Eu concordo, muito legal. Entendeu? O cristão tem Então, que. vamos- A maioria dos cristãos precisam realmente É ouvir isso. mais. É claro que num debate aqui Axé não dá pra para eu quem é de axé, amém deixar pra quem ou é de ficar amém. vocês falando sem parar, E porque eles e senão Matsunaga não é pros vantagem. machistas. Deus é mais. Valeu, gente. Agora vai acabar rapidinho, que a Melissa fala sozinha. Última coisa que eu tenho para falar em relação a isso que você puxou como um tema.
Eu acho que é muito egoísmo, né? Você pregar que Deus, ele dá a salvação para quem se sente arrependido, mas ele não dá a salvação para quem está contrário a ele. Não é se sentir arrependido, né? Enfim, eu acho que isso é uma questão muito egoísta e eu nunca tive uma visão assim de Deus, até mesmo quando eu era da congregação. Mas não tem sentido. Você quer que Deus Eu dê não a terminei de salvação falar. a quem não se Deixa eu sente falar. arrependido? Deixa eu falar. Não, mas não tem como deixar só você falar, porque aqui não é monólogo, Melissa. Só você fala nos debates. O problema é que você faz todo um monólogo para que a gente possa chegar numa conclusão e você não deixa eu falar. Posso terminar? Vamos falando e aí você vai falando, porque eu não vou deixar você falar sozinha. Primeiro ponto. Você quer que Deus dê a salvação a quem não se arrependeu, a quem nem acredita nele, não tem sentido. Pode ter salvação só por arrependimento e eu, por ser macumbeira, não posso ter salvação? Se ele tivesse arrependido genuinamente, ele pode sim. Então, isso que a Bíblia apresenta. Se eu faço bem às pessoas, se eu faço bem às pessoas, pode ser absurdo para vocês, mas é isso que a Bíblia apresenta. Super pecadora. Se a Bíblia apresenta bem as pessoas isso. sendo macumbeira, eu sou a pessoa horrível que tem que ir pro inferno. Se você não crê em Jesus, ir lá e abusar de uma criança de 5 anos, ele vai pro céu porque ele se arrependeu? se houver arrependimento, eu vou fazer o quê? Não. É isso que a Bíblia diz, né? Não, isso não é. Eu não tenho como Porque quando uma contrariar o que a mãe Bíblia mata diz. o próprio filho e ela se arrepende, ela pode ir pro céu. Eu não tenho como Mas contrariar eu, o que a Bíblia por ser diz. macumbeira, não vou? Desculpa. Eu falei que você não vai? Eu falei que a salvação ela vem da crença em Jesus Cristo. Entendi. Se você crê em Jesus Cristo, verdadeiramente, genuinamente, e arrependimento, você será salvo. É isso que a Bíblia diz. Vamos lá. Então, quando você diz sobre arrependimento, né, eu quero entender uma coisa. O arrependimento está ligado a se arrepender dos seus pecados ou você se arrepender e não acreditar em Cristo? Quero só entender essa É se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Entendi. Então, se você se arrepende dos seus pecados, não necessariamente você crê em Cristo, você vai para o inferno, você foi condenado. Porque, vamos lá, É fala uma porque coisa. a salvação, Eu quero ela partir de uma depende premissa, sim. da pessoa de Jesus Cristo. Mas o sacrifício entenda uma foi coisa, meu dele irmão, para entenda dar a uma coisa. salvação. Sim, É isso, existem entendeu? pessoas no mundo que elas crescem, por exemplo, no Vietnã, Paquistão, lugares que não se tem acesso a Jesus Cristo da visão que você tem, entendeu? Então, quando você afirma dessa aí a forma, gente volta- você está dizendo que todas as pessoas do mundo que não estão na mesma bolha que você A vão gente pro não inferno. poderia voltar no Entendeu, ponto irmão? que a gente falou com o nosso colega que já foi embora? Pode Que ele falar. falou, a gente volta a falar de Romanos 2, justamente esse ponto que a Bíblia apresenta, que Cristo ele se revela também através da natureza. Então, ou seja, você pode ser guiado a Deus mesmo que você não tenha conhecido necessariamente a fé cristã. É isso que nós Tá, tratamos. mas E no nisso último- sim, você irmão. passa a conhecer a Deus e a pessoa de Mas Cristo. na primeira Vê a vez que a gente diferença? estava conversando, você falou que você não podia alcançar a salvação estando em outras religiões. Você falou? Se você não conhecer a Cristo e viver contrário ao que a Bíblia ensina, não. Porque a Bíblia ensina sobre arrependimento, sobre bondade. Se você não faz nenhuma dessas coisas... Não, lógico que não. Claro que não, de forma alguma. Agora, dessa vez, eu vou dizer que... Licença, gente, rapidinho. Agora eu vou dizer que, infelizmente, é um desprazer estar perto de um ser humano como você. Que bom. Sabe Então por quê? senta aqui atrás. Não, eu vou Se continuar aqui retire. porque você não tem Vai direito embora. de me dizer onde é que eu tenho que estar. Mas quem tá falando aqui que é um desprazer Vamos é você. lá. Se é um desprazer, Você a porta acabou da de- saída é ali. Você defendeu 3 vezes Não aqui defendi nesse... pedofilia. Não defendi. Você disse que um que se Eu falei arrepende... pra pessoa praticar o ato de Não, mas você Eu disse que ele disse merece essas palavras? perdão. Se vocês disserem que eu Você é um disse, pai você de vai ter que família provar. que depende de Ótimo, então eu não disse, Você é né? um pai de Então eu família não que- defendi a pai de Viu a família que diferença? defende A sua A hipo... minha Você foi entidade nunca suja faria e tá... isso. A sua entidade, Não, você faz trabalho vai pro tá mal. aqui no corte. Sabe o trabalho que ela Faz faria trabalho pro pro homem mal. como você? Faz trabalho. Seria bem diferente. Vai lá, filha, bora. Eu Manda. faço, porque Vai. você é um... Eu? Você Prova. Então vamos ver isso. Agora você vai ter que comprovar essa sua afirmação. Eu quero ver se você vai ter culhão. Fala, galera, o debate foi muito legal, foi bacana, tivemos uns levantamentos aqui de ânimos, mas mesmo assim valeu muito a pena e foi muito enriquecedor para todos nós. Não deixe de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, seguir no Instagram, ligue o sininho lá do YouTube e espero que vocês gostem. Valeu!